Fala rapaziada do Pé Rachado Podcast, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Emanuel Dalbian. Fala meus biririco, aqui quem tá falando é a Renateira. E hoje estamos com um convidado, um gênio. Cara, hoje é um cara que... Um baita artista. Olha, diferenciado. Tem elogios pra falar, a gente vou falar tudo que ele é aqui, vai ficar 30 minutos só na abertura. É verdade, sinceramente, Renato, são poucos artistas que têm a capacidade de interpretar tantos personagens como ele. E bem interpretados, bem interpretados. Essa criação de vários personagens e um projeto só, implementar todos em um, isso é... Vemos pouco disso no mercado. É um cara diferente, é diferente dos iguais. Eduardo Butaca. Isso. Seja bem-vindo, Eduardo. Bem-vindo. Temos uma honra ter você aqui, aceitado o nosso convite e participar do Pé Rachado. Eu que agradeço, ficamos muito felizes. Emanuel, Renato, obrigado aí pelo convite. Vocês fizeram uma introdução aí minha que eu comecei, eu falei, gente, chamaram a pessoa errada. Daqui a pouco vai chegar sempre modesto, né? Sempre modesto, Eduardo. Obrigado pelo convite, obrigado aí a vocês que estão ouvindo o podcast Pé Rachado. Fala com a Vanessa. É minha língua mãe. Que bom, Eduardo. Conta um pouquinho sobre você, Eduardo. Quem é o Eduardo Butaca? Bom, o Eduardo Butaca é um cuiabano, criado no bairro do CPA. Isso. Alô, Zé. Eu tive um contato com as artes na escola, né? Fazendo teatro na escola. Eu sempre tive uma inclinação artística, né? Ou seja, gostava de aparecer. Eu gostava de aparecer em algumas situações, e outras eu era bem tímido, introvertido. Minha mãe ainda... Caraca, pois é, ninguém imagina. Não, você é introvertido. Minha mãe mesmo fala que eu gostava de brincar sozinho e tal, eu tenho isso muito claro na minha mente, assim, mas pra eu não achar que era loucura minha, esquizofrenia, tem minha mãe pra confirmar. Tinha o Eduardo e o amigo imaginário do Eduardinho aqui. A minha empresária sempre fala que meu único defeito é falar sozinho. Foi pra ela que eu acho isso muito engraçado, vindo de uma pessoa que nem existe. Às vezes não é um defeito, às vezes Será que não é nesses momentos que ele começa a criar esses personagens dele? Com certeza, com certeza. Ai. E aí eu sou essa pessoa que tá aí na pista, né? Eu sou um artista não por escolha, mas por sentença, sabe? Eu acho que alguma coisa aconteceu ali na minha vida e falou assim, você não tem poder de escolha não, você vai ser. Se é pra ser. Mas é o que eu falo, cara, eu também penso nessa raciocínio, não só no meio artístico, em outras coisas também, tem pessoas que se destacam e tem gente que tenta fugir, Eduardo, disso. Não sei se já foi o seu caso, já teve momentos que você, bem no comecinho, será? Acho que não. Será que isso é pra mim mesmo? Será que isso é pra mim? Eu penso nisso o tempo todo, mas isso é em tudo, né? A gente tá aqui, mas a gente não tem certeza de nada. Quem fala que tem certeza do que tá vivendo, tá mentindo. Desconfie de quem tem muita certeza. Aquela pessoa que é muito convicta sobre qualquer assunto que seja política, seja, enfim, humor. Se ela tem muita certeza do que ela tá fazendo, ela tá muito equivocada. Então eu acho que duvidar faz parte do processo artístico, inclusive. Na verdade faz parte da natureza humana, né? Eu duvido de tudo. Eu duvido de mim mesmo, né? Caraca! O meu grande conflito, na verdade, artístico é acreditar em mim, acreditar que eu sou capaz. E aí Caraca. A gente cria... como é que fala? Eu faço vários personagens porque eu só por mim eu não basta, eu tenho que ser outros. Você deve se cobrar bastante, então, na criação. O tempo todo, né? Eu sou o virginiano. Será que tá bom? O virginiano, super exigente. Mas isso é importante pro artista, né? Porque isso é uma evolução constante. Sempre que você se cobra... É importante, mas assim, eu tenho aprendido a desapegar de algumas coisas. Eu tenho aprendido cada vez mais a usar a política do o feito é melhor que o perfeito. Porque a perfeição não existe, sabe? Então eu tenho tentado fazer as coisas assim. Porque às vezes a gente fica esperando a condição ideal para fazer, as condições naturais de temperatura e pressão, e ela não chega. Então, nisso, aquela ideia que você tem. Quantas vezes já deve ter acontecido com você? Você tem uma ideia, parece meio ridícula ou muito simples, aí você fala, será? Não vou fazer. Aí amanhã o cara vai e faz a mesma coisa que você teve a ideia e estoura. Aí você fala, por que eu não acreditei na minha ideia? Isso ocorre bastante, cara. Então hoje eu tento não abandonar minhas ideias, sabe? Às vezes eu deixo ela lá decantar, maturar, volto nela, falo, vai modelando. Acho que essa aqui... E sempre dá alguma coisa. Não, mas é verdade. A gente mesmo, quando foi começar o
podcast, a gente teve várias ideias de projeto antes, né? E aí ficou pensando. Aí eu falei, Renato, e um podcast, o que você acha? A gente ficou pensando. E aí demorou umas 3 semanas, a gente deixou. Aí eu falei, Renato, vem aqui em casa, vamos conversar sobre isso, vamos botar em prática isso. Aí foi, a gente sentou. Eu perdi minha virgindade assim. Ah, é? Foi 3 semanas. Vem aqui em casa, eu fui. E teve 3 semanas antes. Eu fui um pouco mais rápido, que eu sou mais ansioso. Não faz de tempo esse Eduardo. Ele é o cara. Mas, Eduardo, conta um pouquinho, como que foi esse início? A minha perda da... tá. Se você quiser contar sobre isso, pode contar. Né? Gatilhos, pandemia, né? A gente tá muito tempo em casa. Foi na pandemia. Viu? Ele não perde tempo, cara. Mas conta um pouquinho sobre esse início seu. Você falou que começou a sua carreira artística na juventude, né? Na sua época de escola. Como que começou isso? André Avelino. Eu estudei no Panaroto. Panaroto. Estudei no Victorino, depois eu fui pro Panaroto. Beijo para minhas professoras aí, professora Conceição. Minha primeira professora foi a Conceição. Um beijo, Conceição. Um beijo. É vizinha lá do meu pai, lá do Zé da Pipa, lá no CPA. Alô, Zé. Mora no mesmo lugar até hoje. Caraca, e aí, na escola, eu sempre me enfiavam nas apresentações. Nem era porque eu queria. Eu não sei porquê. Eu acho que é porque eu era disciplinado. Eu não sei o que eu era, sinceramente. Ao mesmo tempo que eu era disciplinado, eu era muito falador em algumas situações. Turma do fundão? Só quando eu tinha só com o meu grupo. Sabe? Com a minha gangue eu era. Você não era aquele que quer se destacar? Não. Eu passei anos e anos da minha vida sem sair pro intervalo. Caraca. Porque eu tinha medo. Você era bem tímido. Eu era tímido, tinha muito bullying, né? Assim... E aí eu preferia... Mas nessa época você já tinha se assumido? Não, eu era uma criança, nem eu sabia o que eu era. A sexualidade ela vai aflorar mais tarde na nossa vida, né? Eu comecei a estudar com 6 anos. A gente tá falando de 6 anos. Geralmente a nossa sexualidade vai depois dos 8 que a gente começa a ter uma noção. A gente já tava falando do ensino médio. Se a gente gosta de menininho, de menininha. Não, no ensino médio eu já tava... Aí teve a virada de chave que foi quando eu estudei no colégio militar. Estudei no colégio militar, ou seja, não adiantou nada. Tava lá só batendo continência, majando. Mas foi uma boa experiência. E lá, por incrível que pareça, no colégio militar eu aprendi a ser subversivo. Eu acho que é porque apertaram tanto atarrachado tanto o parafuso que ele... Como é que fala quando o parafuso se aperta tanto? Espanou. Lá era uma disciplina muito cobrada, mas ao mesmo tempo eu fiz muita amizade. Então, assim, quando a gente se junta, a gente se sente forte, né? Então foi meu grito de independência, assim. A primeira vez que um comandante chegou e apitou no meu ouvido, sem nenhuma necessidade, fiquei surdo por alguns segundos. Hoje, se fizesse uma coisa dessa, era cadeia, né? Mas apitou assim no meu ouvido sem nenhuma necessidade, porque eu tinha esquecido de dar continência pra ele. Tipo, Aí que ele falou assim, fica em forma, aluno. Eu falei, não vou. Aí pra mim virou a chave. Aí eu falei que eu não ia, ele ficou sem saber o que fazer comigo, porque ele ia fazer o quê? Me matar? Ninguém tinha falado não vou ainda. Eu posso dizer que eu não quero quando eu não quiser. Entendeu? É claro que depois você arca com as consequências, né? Eu fiquei sendo perseguido o resto do ano. Aí eu fui pra escola técnica, lá tinha disciplina de artes, tinha teatro, você podia escolher teatro, ou artes plásticas, ou música. Daí a importância das artes nas escolas, né? Do aluno ter o contato com as artes na escola. Não que a escola vá formar artistas, não é esse o objetivo, mas é importante ele ter esse contato com a linguagem poética, a linguagem abstrata, com a linguagem sensível. Até pela interação também, né? Porque a arte é uma interação, né? Com certeza. E acaba ajudando algumas pessoas, até que tem dificuldade para se enturmar, dificuldade para se envolver em sociedade. Eu não me encaixava no grupo dos esportistas. Eu não jogava nada, não sabia fazer nada. Eu não me encaixava no grupo, sei lá, dos gótico roqueiros, heavy metal, porque sei lá. Então assim, os rolezeiros também não pegaram. A que grupo eu pertenço? Esse sentimento de querer pertencer, sabe? E aí foi a convite de um amigo meu, que ele falou assim, bora fazer teatro comigo? Aí eu falei, será? Ele falou, não, bora. Isso na escola? E aí eu fui, aí eu não saí mais. Você foi assim, só por fazer. Sabe? Você foi por fazer, porque você não imaginava que... Não sabia o que era, eu achava brega, sei lá, eu falava, vai teatro, né?
Você estava no ensino médio? No primeiro ano do ensino médio. E você tinha alguma profissão que você imaginava? Eu queria ser médico. Na verdade, eu nunca quis, né? Minha mãe que enfiou na minha cabeça que eu queria. Ela queria pra eu... Mas agora você faz Ela queria que eu quisesse. Um Um personagem. personagem de médico agora. Sai, eu já é. fiz, inclusive. Aí, um ela ficou muito feliz. Eu já fiz um urologista. Não convém, cara, o canal. Bacana. É. Fez um urologista pra ela. E ela não. E ela, como que Não, foi minha essa? mãe é mulher. Não, Ela ele vai não no perde ginecologista. ele não perde tempo, tudo aí puxa a piada, ele é demais. Mas foi assim o meu começo. Meio por acaso, meio porque eu quis. Você passou 4 anos na escola técnica estudando teatro? Eu passei 3 anos. Desses 3 anos eu estudei teatro 2 anos e meio. Porque meio ano eu fiz... Na verdade, eu fiz artes plásticas, porque eu gostava de pintar. Aí eu formei lá no ensino médio, só que eu continuei com um grupo de teatro lá. A gente se encontrava todo domingo, todo sábado, tinha as oficinas de teatro do pessoal do Anima. E aí eu ia para o teatro às 2 da tarde, saía às 6 da noite, assim, era... E aí eu participei do primeiro festival lá, numa peça autoral, junto com os colegas. A gente, de cara, ganhou 2 prêmios no festival, que foi a melhor criatividade e melhor espetáculo do júri popular. Aí eu descobri, eu falei, cara, é isso. Não pelo prêmio, eu sabia já... Quando eu estreei, eu soube. Porque quando eu estava ensaiando, eu achava divertido os ensaios, a gente se divertia, a gente ria, a gente achava engraçado. Só que eu pensava, até aí eu não tinha passado pela prova, que a prova é o público. O público é que vai te balizar, sabe? E aí a gente foi para esse festival, tinha um júri técnico e tinha o júri popular, que era a nota que o público dava. E a gente levou ferro de todo o júri técnico. E aí que eu entendi que eu não fazia teatro para agradar o técnico, que ficava caçando defeito. Curtiu. Aquele figurino tava com uma ponta solta. Não era isso que eu queria. E quando eu entendi que eu precisava agradar o público e os críticos, aí eu comecei a fazer o que eu queria. E aí eu vi no palco um palanque para minha voz e para os meus colegas, sabe? Ali a gente falava sobre, mesmo muito novos, na nossa forma, a gente falava sobre sexualidade, a gente falava sobre censura, a gente falava, e com comédia, porque sempre foi minha pegada, sempre foi humor, né? E eu falei, é como se me dessem um poder, sabe? A manopla lá, assim, com todas as esferas. Foi. Eu falei, é isso. Aí eu falei, é aqui que eu quero ficar. Aqui que é minha praia. Mas o artista é isso, né? O artista, ele tá lá para expressar sua opinião e tentar mostrar ao público isso, né? E você faz isso, né? Você é um artista bem ativo em várias partes, seja política, seja sobre sexualidade, né? Sobre a questão racial, preconceito, né? Você trabalha muito isso. Sim, eu me recuso a ser um instrumento apenas. Eu não aceito essa condição de ser um artista instrumento. Como assim um artista instrumento? Um artista que está ali só para fazer as pessoas rirem. Eu não aceito. Eu faço questão de ser... De tocar na pessoa. Eu faço questão de proporcionar uma experiência e de estar envolvido com essa experiência. Eu ouvi essa alusão, eu acho muito séria. Teatro para mim é igual sexo. Tem que ser bom para todo mundo. Se for bom só para um lado, não é legal. Então eu tenho que gozar, a plateia tem que gozar. Então não é aí que vem todo o significado. Se eu subir no palco e começar a fazer piada racista, mesmo que 99% do público esteja rindo e uma pessoa está se sentindo um lixo, não tá bom, tá errado. E se eu me submeto a um tipo de humor em que eu me autodeprecio ao ponto de eu me sentir um lixo, também tá errado. Se eu tiver que engolir meus valores, o que eu acredito, para fazer as pessoas rirem, para não desagradar, não fala de político, porque senão você vai ser boicotado, não fala sobre sexualidade, porque... Tô nem aí, cara. Eu sou isso e eu sou o pacote. Você quer ouvir, você vai ter que comprar o pacote inteiro. A gente não vende parcelado, a gente não vende um pedaço. É desse jeitinho. É igual a peça da picanha, não tem por quilo, é a peça.
Entendeu? Não dá pra tirar. Ai, que picanha. Adorei me ver como uma picanha. Que isso, exato. De Angus ainda. Então, assim, pra mim vem disso, sabe? Meu engajamento vem a partir disso. Eu tô falando isso porque eu já fui provocado, assim, nas redes sociais principalmente, do tipo assim, eu já ouvi, você era mais engraçado quando você não falava de política. Caraca. Não foi uma vez só. Qual que é o objetivo desse comentário? Que eu pare de falar de política e que eu me sinta ridículo e sem graça, né? Porque a morte pro humorista é ele se sentir sem graça, né? Mas isso mexeu com você? Mexeu comigo não a ponto de me estagnar, mexeu comigo a ponto de me provocar. Pois agora é com você, entendeu? O fósforo voltava no... Uma outra disse assim pra mim, a Penélope é mais engraçada que você. Se eu for no seu show de novo, a pessoa comentou, eu espero que você não fale de política. Aí eu falei, pois então não vá, porque eu vou falar. Você tá entendendo? Pode até parecer uma arrogância de certa forma, mas assim, eu sou um ser pensante, eu sou um ser vivo, com ideologias, com sentimentos. Você não pode falar o que você quiser pra mim. E se você falar, você tem que estar preparado, porque vai ter... Quem fala o que quer... Vai ter retorno, entendeu? Então, assim, eu não acredito nesse tipo de arte em que você não se posiciona. O artista, pra mim, ele é um cronista do seu tempo, sabe? A gente precisa registrar nossas dores, a gente precisa falar do que tá acontecendo, porque senão você vira um bobo da corte. Marionete ali, né? Um bobo da corte que vai lá, faz todo mundo rir, mas é sempre às vezes si mesmo não tá feliz, né? Chega em casa e tem muito isso, né? Eu não vou tenta esconder essa tristeza no palco, fazendo... Eu nem vou dizer que é esconder a tristeza, mas esconder o que você pensa, o que você acredita. Acho que não que eu vou transformar a minha arte num grande manifesto, porque também a gente não pode perder a graça. Mas, por exemplo, quando eu faço a professora Geisa e eu falo de um sistema educacional que oprime o professor, oprime aluno, é um sistema cheio de falhas, que remunera mal os profissionais, é um sistema que vem sendo depreciado a cada ano, sabe? É um sistema em que os pais transferem toda a responsabilidade educacional para a escola, sabe? Joga o filho lá e fala, vai, educa meu filho, mas não grita com ele, sabe? Quando eu tô falando disso, eu tô falando de algo que é real, sabe? Eu posso estar desagradando alguém, mas... É a realidade. Mas é isso. Mas o que você acha que tem que mudar nessa questão de educação? A gente tem que mudar, primeiramente, a valorização dos professores. A gente tem que pagar melhor os professores. Eu acho inadmissível um professor trabalhar... hoje um professor estadual ganha R$ 3.400 líquido. Parece muito? Pode até ser, se a gente considerar que o salário mínimo é 1.100. Mas esse professor, para ganhar isso, ele trabalha a semana inteira, ele leva 300 provas para casa para corrigir no fim de semana. Ele tem então assim, é muito pouco. Ele não tem tempo. Eu fui professor da rede regular também, né? Eu dava aula eu tinha 10 turmas de 30 alunos cada. São 300 alunos. Caraca. Se eu esquecesse o nome de um deles, eles ficavam magoadíssimos, porque eram crianças e tal. Nossa, professor, você não lembra meu nome? Você era professor Eram do quê? 300 de arte. Eu sou formado em teatro, né? E aí eu me sentia muito mal, porque eu não conseguia ser o professor que eu queria ser. E o que me fez desistir de ser professor ali do ensino regular foi isso. Eu me sentia mal, eu não conseguia preparar uma aula que eu acreditasse, sabe? Porque você vai pra aula, eu dou aula de arte, mas você não tem uma estrutura. Você não pode falar alto porque você atrapalha a professora de matemática que está na sala do lado. Que tipo de teatro é esse? Que tipo de arte é essa? Em que você tem que ficar falando pro aluno, para de falar, fala baixo. Eu não acredito nisso, eu não acredito nesse sistema. Isso vinha da escola também, por exemplo, você tinha algumas ideias
isso ocorre bastante. Eu já vi relato de amigo do professor, Renato, eu tenho uma ideia, mas aí a diretora não deixa. Sim, é porque a escola, hoje, ela é feita para cumprir um protocolo. Uhum. Tudo que sai desse comum dá trabalho, mexe com todo um sistema. Ninguém quer mexer com isso, até porque a diretora que está lá tá cheio de coisa, tá atolada até aqui de coisa para fazer. A coordenadora, ela tá até aqui, sabe? Não tem uma sala sobrando, tem para você reservar só para um laboratório, por exemplo, de arte, para os alunos poderem fazer um alongamento e tal. Se você vai para a quadra é muito quente. Aí eles têm... não pode voltar suado, porque em seguida tem uma outra aula. Enfim, assim, é todo um sistema, sabe? Uhum. E a arte ainda, dentro do ensino regular, ela é vista como um apêndice, como se fosse uma recreação, sabe? Eu ouvi já assim, ó. Que bom que agora a escola tem um professor de teatro, porque você vai poder ensaiar a quadrilha da festa junina. Então, assim, eu estudei 4 anos da minha vida para ensaiar a quadrilha de festa junina. Não que eu não pudesse fazer isso, não tenho nada contra, mas o problema é enxergar que a minha função toda ali dentro tá resumida a isso. A falar, olha a cobra, é mentira. Isso é triste, entendeu? Então você vê que mesmo nos colegas ali, professores, existe ainda essa mentalidade. Eles não enxergam. Né? E foi uma coisa que eu não vi na escola técnica, né? no IFMT, que foi onde eu me formei em ensino médio. Você chegou a ser professor de ensino médio ou de universitário? Não, eu só fui professor de ensino fundamental e universitário. Dei aula na Unemate, na turma de teatro lá, né? Curso tecnólogo. E é outra vibe, né? Aí é outra vibe. Hoje em dia você não é mais professor? No momento, eu sou professor porque é igual ser artista, né? Você formou, você vai ser. Não atua. Não estou atuando como professor. Mas por que você largou? Eu era efetivo, concursado, né? Do estado, e eu cheguei, eu larguei de ser professor porque eu estava infeliz como professor. Universitário também? Também. Eu não acreditava mais naquele sistema, e aí eu não faço nada que eu não acredite, entendeu? Se eu parar de acreditar, seja um relacionamento amoroso, se eu deixar de acreditar naquilo, amanhã eu falo tchau. Não tem esse tipo de apego, sabe? Você vai largar um concurso público? Vou, porque você vai viver uma mentira, né? Porque você tá ali com um salário todo dia 30 na sua conta, não vale a pena. E aí, os alunos no ensino fundamental era muito engraçado, porque quando eu entrava na sala, eles falavam assim, professor, eles falavam imita, né? Imita a Penélope aí, tipo, imitar, uma coisa que eu não faço, né? Imita a professora. Caralho. E aí, às vezes, eu falava, não, vamos pra aula, tem um conteúdo aqui. Então você tinha também um conteúdo ali na cartilha, uma apostila pra você cumprir. Então tinha pouco tempo pra você fazer algumas divagações. Se ficar comportado no final da aula, te faz. Aí eu passava um vídeo, falava, se vocês se comportarem, no final eu vou passar um vídeo pra vocês. E aí que eu comecei a perceber que eu podia influenciá-los muito mais como artista do que como professor em sala de aula. Eu, Eduardo, tá? Não tô dizendo que artistas influenciam mais que professores. Eu, como professor, estava deixando muito a desejar. E eles me tinham mais como uma referência enquanto um artista, como alguém que eles talvez quisessem ser ou pudessem ser, do que um professor. E aí que eu decidi parar. E foi assim, bem complicado, porque daí eu falei pra eles na sexta-feira, me despedi, falei até segunda e não voltei. Caralho. Porque eu não conseguiria me despedir assim, sabe? Então, pra mim era uma coisa... Eu preferi deixar como tava, assim. Meio que fui covarde. Isso daí. Eu fui péssimo, eu sei. Me julguem. Vamos cancelar o Tá cancelado! Vamos voltar um pouquinho pra sua área artística. Como que funciona essa sua criação de personagens, Eduardo? Eu tenho um método de criação muito sobre as minhas experiências, né? Eu chamo o meu método de um método de decalque. É como se você colocasse um papel em cima... Sabe aquela coisa de brincar? Colocar um papel em cima de uma moeda, pegar um lápis, riscar e aí sai a moeda no papel? Isso é um decalque.
Eu faço muito isso, eu sou esse papel que se joga, se debruça sobre coisas, pessoas, fatos, fricciono, na verdade, né? Fricciona é com a banda, né? Faz fricção. E dali sai o que eu pretendo, e aí eu vou lapidando. Como assim? Uma professora que eu tive, ou várias que eu achava, eu observo muito, então, um jeito que ela falava, um jeito que ela chamava a atenção da gente, que eu achava engraçado, mas ao mesmo tempo eu ficava com raiva da professora, e eu meio com medo, e ao mesmo tempo eu admirava, porque era minha professora, né? Então isso já vai servindo de matéria para mim. Quando eu estava construindo a Janayara, só para você entender melhor, já tinha escrito o texto, já tinha imaginado. A Janayara é uma menina que eu faço Segredos de Liquidificador, e faço também ela no meu solo, que é Os Perguntarem Não Fui Eu. E ela é uma menina muito simples, muito ingênua e desprovida de beleza. Então, assim, ela tá no mundo e o mundo é muito cruel, né? E ela tem uma frase muito interessante que eu falo no texto, que é assim: a pior coisa do mundo é ser feia e morar longe. E parece uma frase simples, mas quando você para pra pensar, é muito profundo, porque assim, cara, ser feio é muito difícil no mundo que a gente vive. E morar longe também. Se você for as duas coisas, é péssimo. Porque se você é bonito e mora perto, cara faz... você tá arrasando. Se você é feio e mora perto, você dá um jeito de estar sempre nos rolês com a galera. Se você é bonito e mora longe, você vai arrumar alguém pra sempre te passar e buscar você em casa. Mas se você for feio e morar longe, cara, esquece. Você tem muito menos chance na vida que qualquer pessoa. E a Janayara é essa pessoa que é feia e mora longe. E eu tento trazer isso. Eu não quero só que as pessoas riam, ai, como ela é feia. Não é isso, eu quero ir além, sabe? Eu quero que as pessoas comecem a rir e depois elas pensem assim: cara, essa sou eu. Ai, meu Deus, que merda. Só pra fazer bater a depressão. E eu tinha escrito, eu tinha tido a ideia, eu tinha tido tudo, eu tinha pensado como ela era e tal. Mas faltava ainda a embocadura, o jeito que ela falava, sabe? O jeito que a gente chama no teatro, a embocadura, o jeito que essa personagem fala, o trejeito, quem é essa personagem. Nossa, expresso. E aí foi um dia que eu tava tentando, eu ia estrear, eu tava no camarim do teatro, eu esperando, e passando o texto, chegou uma moça que estava ali para limpar o teatro. Era uma pessoa que a gente tinha contratado de fora, e ela muito curiosa sobre tudo que estava acontecendo, e ela não parava de falar comigo. Mas não sei o que, e falava. E eu tava querendo concentrar, eu tava ficando um pouco irritado, mas eu não queria ser mal educado, sabe? E aí eu mudei de camarim, fui para um outro camarim, fechei a porta, e de repente ela entra. Então. E ela falava assim: deve ser muito legal fazer teatro, né? Ontem eu fui no shopping. Super aleatória, sabe? Ontem eu fui no shopping. Aí eu, legal. E eu almocei no shopping. Meio que... Eu fui com meu namorado. Eu gosto de ir no shopping. Se eu pudesse ir todo dia no shopping. Aí eu, que saco, que merda. Eu vou pro banheiro ensaiar. Aí eu pensei: é isso, velho. Podia fazer assim. É isso que falta. Corri, abraçou ela, beijo nela. Vamos no shopping juntos. Vamos. E aí a Janayara é o que eu já tinha criado, uma mistura de várias situações, coisas que aconteceram comigo também, assim, coisas que aconteceram com amigos que contaram. Tipo, tem uma cena dela que ela prepara uma festa de aniversário, porque os amigos falam que vão. Falam: Janayara, a gente nunca foi no seu aniversário porque você nunca deu festa. Se eu fizesse uma festa, vocês iriam? Sim, claro. Ela faz a festa e não aparece ninguém. Isso aconteceu com um amigo meu. Que eu não posso falar quem é, que foi com o William, mas... O William, que mora assim, 3 na rua, assim. E é muito triste isso. Ele me contou com uma dor, uma coisa assim: nossa, não sabe, quando eu era criança, cara. Meus amigos falaram assim: se você fizesse festa, a gente ia. E eu nunca tinha tido festa, não sei o quê. Aí eu achei tão triste, mas eu pensei: vou colocar. A minha irmã, que arrebentou a rasteirinha dela no centro e ela ficou andando com essa rasteirinha arrebentada, ligou pro ex-namorado dela na época, que era um traste, falou assim: então, eu tô aqui no centro, minha rasteirinha arrebentou. Começo de namoro, ela sem graça, esperando que ele falasse assim: não, eu vou aí te buscar. Ele falou assim: passa na loja e compra outro. Só que ela sem dinheiro, sabe? Ela,
Tá bom, obrigado. Desculpa. Ai. E assim, então isso acontece com todo mundo. Todo mundo é um pouco feio e mora um pouco longe. Acho que resumiu a galera. Então esse é meu processo, sabe? Tudo me influencia. Amanhã, por exemplo, eu já tô tendo altas ideias aqui, sabe? Amanhã eu tô pensando já em fazer um maconheiro que usa óculos. À noite. À noite o cara grava de óculos, já deu um personagem, mano. Quer mentir pra mentiroso. Você vai aproveitando as situações do cotidiano e vai acrescentando, né? Eu tinha um professor que ele falava assim, o ator ele é um ladrão, ele rouba coisas, ele rouba dos outros, ele rouba, só que ele rouba sem deixar a pessoa sem. Eu acho que é isso. Eu compartilha, né? Igual o Uber compartilhado, vai passar. Eu sou um Uber compartilhado. Gostei dessa definição. Atualizando minha bio aqui. Uber compartilhado. Quem sou eu? Um Uber compartilhado. Pra você, quem que é o personagem seu que foi mais difícil de criar? Eu acho que... Boa, que pergunta interessante. Essa pegou. Leia-se, nunca me perguntaram isso. Mais difícil? Eu acho que é a Socialite Liege. Ela é a mais difícil. Ela é a mais difícil porque ela fala de uma elite, ela representa uma elite burguesa, dominante, opressora, e que é muito difícil falar desse universo porque eu conheço ele pouco. Assim, eu não vivo ele. Não da ótica dela, eu vivo a ótica de quem tá de fora e vê essas pessoas. Já cruzei com várias socialites, pessoas horríveis assim na minha vida, sabe? Gente que... E aí eu trago tudo isso pro texto. Frases reais estão no texto dela, por exemplo. Só contrata empregada evangélica, porque não rouba. Caraca. Sabe? Assim... Eu trago essas coisas assim, e é real, as pessoas pensam que eu tô inventando. Claro, eu exagero, né? Meu trabalho é esse, é a charge ali, que é a caricatura, o exagero. Mas ela é muito real, do tipo assim, outra coisa que ela fala... Só gosto de crianças chinesas, eu aquelas lá na China. Isso é real também, então tipo... Eu acho que ela é mais difícil, porque às vezes eu tenho vergonha de falar o que ela fala. Como é dor. E é muito pesado, sabe? Quando ela diz assim, coisas do tipo... Como é que é? Há males que vêm para o bem, por exemplo. Se não tivessem inventado a bomba atômica, não tinham criado o micro-ondas. É um mal necessário. Então assim, né? Como seria a vida dela sem um micro-ondas para esquentar lá, sei lá o quê? E que é a bomba que matou todo mundo. É um mal necessário. Então assim... então eu tenho que estar num ambiente muito controlado para fazer ela. Por exemplo, o teatro, onde as pessoas entendem o que eu estou fazendo. Se eu simplesmente soltar vídeos dela, eu vou ser cancelado no outro dia. Sem dúvida. Então eu acho é mais difícil por causa disso. E pra você, qual é o personagem seu que mais chama atenção, que mais se destaca? É a Penélope. Penélope, né? Tem como, Você né? ficou mais conhecido por conta dela, né? Sim. A Penélope, ela já é pra mim quase uma entidade, sabe? Não é sempre que ela vem, eu costumo dizer. Quando eu fui, por exemplo, pro Prêmio Multishow, que a gente conversou nos bastidores, né, rapidamente, eu não fiz a Penélope, porque eu não tive vontade. Na véspera, eu passei no teste, porque foi um teste bem, mais de 5.000 pessoas. Eu passei no teste fazendo ela e mais 2 personagens, mas no show eu não quis fazer, porque eu não me sentia à vontade. E aí eu falei, não vou fazer. Então ela acaba sendo um tipo de alter ego meu, né? Vem de uma construção, claro, muito técnica e tal, mas como eu faço há tantos anos, ela vai virando mais, ela é a mais orgânica, eu diria. Eu poderia ficar aqui a noite toda como ela, sabe? Como ela. Enfim, eu poderia ser ela por uma semana Naturalmente. sem esquecer que eu tô numa personagem, sabe? Então eu acho que tem muito disso. Acho que é o tempo da personagem, o trabalho, sabe? Eu comecei fazendo ela muito tecnicamente, colocando a voz, impostando a voz numa região muito aguda. Era um pouco desconfortável. Aí como eu comecei a fazer ela muito, eu fui adequando essa região da voz para uma região intermediária, que não é tão aguda mais, mas é uma região
confortável, que eu consigo fazer ela sem me machucar. Uhum. E se você pegar vídeos muito antigos meus, você vai ver que ela Ela falava muito assim. E agora ela já fala mais aqui. Então aqui pra mim já tá ok. Não sei pra você, mas o que importa sou eu, então. Tô nem aí. sabe? Então, assim, pra mim, eu acho que é Tá isso. bem confortável o personagem. Sim. Fala um pouquinho mais sobre esse programa que você participou, o Multishow. Como que foi pra você chegar até ele? Como que ocorreu todo esse processo? Foi assim, a gente ficou sabendo, eu soube por um amigo que ia ter uma audição pro Prêmio Multishow de Humor. Eu já tinha assistido algumas temporadas, né? E eu sabia do programa, conhecia. Eu falei, por que não? E aí a produção entrou em contato comigo e com mais algumas pessoas. Só que a cidade mais próxima para a audição era Goiânia. Tinha no Nordeste uma cidade que acho que era Fortaleza, que ia ter um polo de audição, ia ter Goiânia, ia ter Rio, São Paulo e Curitiba. Então, assim, isso retrata também muito como aqui é sempre excluído, sabe? A gente é muito difícil ser de Mato Grosso, sabe? Nesse ponto. Poucos artistas são conhecidos nacionalmente, né? A gente tem que dizer isso, é difícil, cara. E foi a frase que você postou hoje. Seu TBT. Foi algo nesse sentido. É muito difícil. E aí então pra gente tudo é mais difícil, começando por aí. Pra gente ir nessa audição, eles falaram assim, a gente paga pra vocês uma ajuda de custo pra vocês irem de carro. Se vocês forem de carro, a gente dá uma ajuda de custo pra vocês abastecerem. E aí fomos eu e mais 2 colegas que também tinham sido pré-selecionados pra audição, a gente foi. Chegando lá, aí era um teatro, né? O diretor, assim, uma câmera ligada, filmando você, e você tinha tantos minutos para fazer tantos personagens. Qual polo você foi? Goiânia. E aí foi aquela coisa, a gente foi dirigindo, foi cansativo. Cheguei lá, aí fui procurar hotel de madrugada, aí achamos, aí dormimos mal, aí no outro dia fomos correndo fazer esse teste. Da gente, só eu passei. E não porque eu era tão melhor que os outros, é porque era aquela coisa, meio que uma loteria. E lá de Goiânia, dos que eu vi no dia que eu fiz a audição, só passou eu e mais um. Foram mais de 5 mil inscritos. E eu tava num momento muito assim conflituoso, porque eu tava assim muito desanimado com as cenas. Isso me deu um gás. Você fala, deu um... me deu um gás. Eles não deram resultado na hora, mas quando eu terminei, e isso eu nunca vou esquecer, quando eu terminei, a diretora falou assim pra mim, vem cá, pediu pra eu descer do palco. Aí ela falou assim, de onde você é? Onde é que você tava? Tipo, eu lembro disso e de eu ser arrebatado assim por uma energia, sabe, assim, porque eu tava totalmente inseguro e tal. Todos os convidados. Mas quando eu subi no palco, eu também falei, tô na minha casa, né? O palco é minha casa. E eu falei assim, cara, eu sou de Cuiabá e tal. Ela falou, seguinte, se alguém perguntar, eu vou falar que é mentira. Porque você não pode vazar isso aqui. Mas se prepare, porque muito provavelmente você vai ser selecionado. O programa vai ser gravado em janeiro, se você tem emprego, já pede férias, se prepare, porque é muito provável que você vai ser selecionado. E eu saí, meus amigos estavam cabisbaixo, porque eles sabiam que eles não tinham dado o seu melhor, assim, não era o dia deles, sabe? E eu fiquei naquela, será que eu conto? Será que eu comemoro? Será que eu guardo isso pra mim? Resumindo, contei, eles ficaram felizes, e sempre aquela coisa assim, que é bom pra você, né? É bom pra todo mundo. Você contou na hora ou esperou chegar? Eu contei assim, meio não contando. Falei, então, ela falou alguma coisa pra vocês? Não, só falou obrigado. Eu, não, que ela me chamou lá. É? Aí ela falou que perguntou meu nome. Perguntou se eu fui falando as doses homeopáticas. Onde eu moro? E aí que é pra me preparar que eu vou provavelmente ser selecionado. Selecionado. E aí pegaram enfim, fui selecionado. Saiu a lista dos selecionados. Eu nem vi quando saiu, me ligaram, falaram, você tá selecionado. Já tinham publicado no site da Multishow e tal. E foi uma coisa. E foi. Só que aí a gente vem na parte problemática. Não foi uma boa experiência. Teve o lado bom, lógico. Só que assim, eu achava que o formato do programa era outro. Quando eu cheguei lá, eu tava praticamente num Big Brother, sabe? Era uma casa muito grande, assim, 30 pessoas,
tendo que conviver confinado, e a gravação era agendada assim, olha, amanhã é ensaio e tal. Mas o que mais me incomodou, eu não tive liberdade criativa lá. Eles falavam, faz isso. E aí vem a síndrome do impostor, a coisa de ser do mato, né? Eu falava assim, é melhor eu acatar o que eles estão falando, porque eles sabem tudo, eu sou de Mato Grosso. E eu comecei a deixar eles mexerem demais no meu trabalho. E aí quando eu fui pro palco eu tava totalmente, não era o que eu acreditava, aí vem a coisa de acreditar, não era o que eu queria fazer, não era o que... E eu, de cara, já fui desclassificado. Conheci muita gente que tá até despontando aí e tal. Teve o lado bom, porque daí eu aprendi a bater o pé pelo que você acredita. Quando eu fui pra Ana Maria Braga, pra participar do Jogo de Panelas, eu já tava com isso em mente. E o fato de ter que ser divertido. Pra mim, o tempo que eu fiquei lá na casa, foi uma tortura. Eu não dormia, era muita ansiedade, a gente se alimentava mal. Aí acordava a gente cedo pra ensaiar, era uma doutrina assim, uma doutrinação, sabe? Foi por isso que você não fez a personagem? Foi por isso. Foi meio que um pouco de birra, um pouco de... Não tô afim. E talvez, não sei. Quando eu fui pra... Eu falei, cara, não tá sendo divertido, eu quero que isso acabe. Aí eu fiquei retido no contrato um tempo ainda, né? Porque o programa demorou pra ir ao ar, isso me prejudicou demais, foi muito chato. Quando eu fui pra participar do Jogo de Panelas, eu falei, eu só preciso cozinhar de personagem no final. Você tem certeza? Sim. Mas... Ou frito. É isso que eu quero. E aí eu falei, cara, eu tenho que me divertir. Vai ser uma experiência massa, cara. Eu vou estar lá brincando, eu vou cozinhar, é uma coisa que eu gosto de fazer também. Eu vou conhecer gente nova e tal. Vou conhecer o louro. Que Deus o tem. E aí eu falei, eu tenho que me divertir. Se eu não estiver me divertindo, tá errado. Então minha filosofia é essa. Se eu não estiver me divertindo, alguma coisa tá errada. E aí quando eu me desapeguei, que eu fui leve, aí as coisas fluíram, sabe? Aí de lá surgiu convite para ser repórter especial, né? E me deu muito mais retorno do que o próprio Prêmio Multishow, sabe? Que era um programa de cunho artístico, né? Era para isso. E o Jogo de Panelas, que foi só uma brincadeira, vamos brincar de cozinhar, me proporcionou mais retorno. Foi grande a diferença de tempo? Não, tipo assim, que você saiu do Multishow. Fez Multishow pra você? Eu fiz Multishow em 2017. E o Jogo de Panelas em 2019, final de 2019. Você foi chamado também? Como foi essa transição pra lá? Meus amigos me pilharam pra eu me inscrever, porque eu gosto de cozinhar, sou cozinheiro do rolê. E aí me chamaram me falaram pra eu me inscrever, eu me inscrevi, aí tinha que mandar um vídeo. Aí enrolei pra mandar esse vídeo, até que um dia eu peguei o celular e falei, vou gravar. E gravei, falei, oi, eu sou Eduardo, sou ator, sou aqui, eu gosto de cozinhar. E tinha umas perguntas que tinha que responder. Por que você gosta de cozinhar? Eu falei, porque pra mim cozinhar é tipo teatro, sabe? Eu me preparo pra servir o que eu tenho de melhor pras pessoas. Então pra mim cozinhar é um ato de amor. E eu acabei sendo selecionado, só que foi muito demorado. Teve muitas etapas, eles me ligavam e falavam, olha, não comemora ainda, mas você foi pré-selecionado, agora tem a fase tal. E aí foi até que eu fui selecionado. Só na minha casa eles foram 3 vezes. Em intervalos assim de 1 mês de cada visita. Foi uma vez, assim, tipo, só olhando. VGE. Depois, aí eu fui, mas foi muito legal. Foi muito bem tratado. A equipe era muito legal, muito diferente do Multishow. Quer causar intrigas, Eduardo? Qualquer coisa me bota no paredão. Quer causar intrigas aqui, é isso, Eduardo? E que personagem que você fez no Multishow? Esse personagem, que é um personagem de realismo fantástico, quando você dá vida a um ser inanimado. Ele é um personagem que existia nas primeiras temporadas de Segredo do Liquidificador. Um personagem que nasceu em 2006. E aí, lá, eu precisava levar pronto 6 personagens, se não me engano. E eu não tinha 6 personagens, assim, acabados, assim, inteiros. E eu só fui jogando, assim, né? Personagens, assim, atualizados. Eu falei, olha, tem um que eu faço assim, tem um que eu faço assim. Esse daí é muito legal. Faz um trecho pra gente. Aí eu fiz. Ótimo, maravilhoso, esse é esse. Beleza. Só que antes eu fizesse como eu fazia. Porque daí começaram, não, você tem que ter um figurino. E no teatro eu não usava figurino, eu entrava de preto. Aí botaram uma bolacha. Aí meteram uma bolacha. Quando eu cheguei no dia pra gravar, velho, que eu vi aquele trem, que era uma placa de PVC, assim, eu falei, tirou toda a minha mobilidade, começou por aí. Era horrível.
As pessoas não sabem, mas quando eu fui gravar, o diretor parou a gravação e pediu pra eu voltar a cena porque o meu microfone escapou. O microfonista não prendeu direito e eu tava na metade do texto. E aí o diretor falou assim, corta, parou, tá dando muito puff aqui, volta. Só que é com público, é com plateia real. E aí, quando eu voltei, foi péssimo. O que foi ao ar é minha segunda entrada. Minha energia foi lá embaixo, o público não tava com... Aí o diretor ainda, maravilhoso, ainda falou assim, agora vocês aí da plateia, finjam que estão achando engraçada a piada que vocês já ouviram. Pô, cara... Cara, meteu... Né? Maria. Aí, isso aqui que a plateia fez, ha, 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 ha. Tipo assim, zoando o próprio diretor, aquela situação patética. Quando eu escutei isso, eu tava na coxinha, prestes a entrar de novo, eu falei, ai, não acredito. Aí eu já entrei com vergonha. Aquele vídeo é uma sessão de tortura pra mim, eu não assisto. Porque eu me lembro esse dia que eu estava com muita vergonha de ter que voltar uma coisa que eu não queria estar fazendo, com aquela figurina horroroso. E o que eu mais tive que responder quando eu voltei é assim, por que você não fez os personagens que todo mundo queria que você fizesse? Porque a vida é assim. O homem faz planos, Deus ri. Deixaram. É verdade. E te perguntar, quando você ganhou o prêmio, né? Você ganhou um prêmio, foi pra Índia, né? Pra receber. Foi nesse período? Foi antes? Como que foi? Antes de ir pro Prêmio Multishow, eu já tinha começado com um projeto Não Convém, que era um coletivo de humor, de vídeos pra internet. No YouTube, né? Isso, YouTube, Facebook, Instagram. A gente sentiu a necessidade de ter presença digital, de ter conteúdo pra internet. E a gente começou a gravar. E eu já tinha sido selecionado para o Prêmio Multishow, mas ainda não tinha ido pra lá. Então eu deixei alguns episódios, inclusive, gravados e fui. E depois, quando eu fui desclassificado, a diretora do programa ainda falou assim, cadê isso aqui? Sabe? Cadê esse ator que eu não vi em cena? Eu falei, pois é, nem eu. Se encontrar, manda me ligar. Foi meio que ao mesmo tempo. Aí, o projeto Não Convém durou 1 ano. A gente produziu durante 1 ano 48 filmes, que ia ao ar toda sexta-feira, um por semana. Depois desse 1 ano, que aí a gente inscreveu 3 só episódios que a gente selecionou. Não inscrevemos todos, em alguns festivais. E aí... todos foram selecionados para festivais internacionais. É porque a gente não deu esse enfoque, porque também ia meio que dar um ruído assim na comunicação, né? Mas primeiro foi Sombras, que é um filme de cinema mudo, né? Que só tem 1 minuto. E aí a gente foi selecionado para um festival na Itália chamado Cortoneiro. A gente foi selecionado na Índia. A gente foi selecionado nos Estados Unidos. Eu falei, cara, tá rolando. Aí a gente recebeu uma carta do Festival dos Estados Unidos dizendo que a gente tava na final. E aí eu falei, não, a gente tem que ir. Porque era em Los Angeles, Hollywood, eu não conhecia os Estados Unidos. Eu falei, não, vamos dar um jeito, a gente vai. Só que sem nenhuma pretensão de ganhar. Só que a gente chegou lá e a gente ganhou. E aí eu lembro de quando saiu a notícia, o fuso horário, né? Então, no outro dia cedo, o nosso celular não parava de ligar e o povo queria saber o que aconteceu. Foi uma experiência assim, muito incrível. E foi o que eu postei hoje, né? Minha boca seca, eu tentando falar inglês, assim. Um cara que veio do CPA, quer falar inglês em Hollywood, pô. Aí fala problema, demais, fala... Né? Mas aí... Mas foi muito bom. Aí de lá, a gente voltou e teve a notícia de que 1 mês depois que a gente estava finalista, que a gente ganhou um prêmio na Índia, só que a gente não foi buscar, porque era um festival um pouco menor. Os festivais não arcam, se você está jogando a final, você tem que dar o jeito. A maioria não. Nem o Oscar arca os custos para você, sabe? Até porque essa dificuldade, assim, é uma coisa bem nossa, sabe? É aqui que a gente tem dificuldade de falar assim, cara, por favor, eu ganhei um prêmio Hollywood, me ajuda a chegar até lá. Vamos abrir a porta da esperança. É só aqui, sabe? Isso não era para acontecer. Pra gente ir pra Índia, a gente teve que fazer uma temporada de teatro e pegar esse dinheiro e custear, pelo menos parte dos custos para ir pra Índia, sabe? Quando você fala aqui, você fala Cuiabá, Cuiabá.
Cuiabá, eu vou falar da realidade que eu conheço, né? Cuiabá, Mato Grosso. Depois que a gente ganhou, até o prefeito da cidade postou no Instagram dele, né? Os cuiabanos, orgulho da cidade. Falei, orgulho, né? Orgulho. Depois que o cara tá lá, é fácil falar que tem orgulho. Ajudar a gente que é bom. Então como é que eu não vou falar disso, voltando àquele assunto? Você é um artista que fala muito sobre política. Como é que eu não vou dizer isso? Eu vou ficar quieto? Eu vou falar assim, não, tá tudo bem. Eu não quero incomodar. Eu tô aqui pra incomodar mesmo, sabe? Porque eu tô aqui também pra abrir caminho pra outras pessoas que estão vindo. Assim como outros vieram na minha frente e abriram caminho pra mim, pra ser mais fácil, sabe? Eu quero que vocês que estão aí assistindo, vocês que estão produzindo, que vocês, quando tiver um prêmio concorrendo lá fora, que as pessoas, que os empresários, a Secretaria de Cultura, enfim, quem quer que seja, fale assim, não, a gente vai ajudar vocês a chegarem lá. A gente não ajudou até agora, mas pelo menos até aqui a gente vai ajudar. É isso, é sobre isso, sabe? A gente foi pra Índia. Chegando lá na Índia, outra coisa que a gente não contou também, acho que é a primeira vez que eu tô contando, pra nossa surpresa, a gente tava finalista não só em um, a gente tava finalista em 2. Na Índia. Só que em categorias diferentes. O Sombras, que tinha ganhado em Los Angeles, estava finalista na categoria melhor vídeo de... No mesmo festival, né? Melhor vídeo de silent film, né? Filmes mudos, cinema mudo. E o Quem é a Vanessa em melhor vídeo para novas mídias e internet. Nós não ganhamos com Sombras nessa categoria e ganhamos. Quando aí a gente perdeu o primeiro. Eu falei, puta, cara, não sabe. Aquela coisa assim, eu não sabia que eu tava concorrendo, espero que eu ganhe. Ai, não ganhei, agora vai dar tudo errado, a gente vai perder tudo. E a gente ganhou com Quem é a Vanessa. E foi muito bom. A Índia é muito receptiva, sabe? O pessoal é muito gente como a gente, assim. Tem hora que eu achava que eu tava no Brasil. E foi uma diversão muito boa. Como foi a experiência? Chegar na Índia como um artista, né? Tiago Mourão, né, que foi comigo, fomos só nós dois. E Tiago levou na mala 2 pacotes de pão puma, Esse cara... um pote de margarina, porque falaram assim, vocês vão passar fome, lá é tudo contaminado. Essa é a mesma coisa que tá me falando do Brasil, né? Enfim, vocês vão... Lá não tem higiene, lá é tudo sujo, papapá. Mas o raciocínio do Thiago não estava errado. Ele falou assim, irmã, porque ele me chama de irmã, né? É uma piada interna. Irmã, pensa comigo, pão puma nunca estraga. Você já viu um pão puma bolorá? Não vai estragar. Margarina também não estraga. Margarina não dá formiga, não dá barata, não dá nada. Você pode deixar lá. Vai ter uma guerra nuclear, só vai sobreviver as baratas, o pão puma e a margarina. E aí eu falei, tudo bem. Já que é pra ter essa experiência, eu tô disposto a passar até uma dieta base de pão puma com margarina. Pode ser que a gente volte com a carótida entupida, mas tudo bem. E voltam premiados. Mas foi o primeiro preconceito que a gente derrubou. Comida maravilhosa, comida muito boa na Índia, muito barata. A gente comia pizza assim, pagava R$10, sabe? Pizza boa. Tipo pizza assim que a gente come aqui no Gato Mia, lá era R$10. Muito boa, assim, tudo era muito gostoso. É claro, assim, as condições de higiene não são as melhores. Mas a gente que mora sozinha, solteira, a gente sabe como que é os métodos de higiene da Índia. O negócio não vai produzindo. Exatamente, depois que chega quentinho, meu filho. E aí você tava falando, até teve um lance engraçado, que a gente foi pra Varanasi, depois que já tinha ganhado o prêmio e tal, a gente falou, bom, agora vamos curtir os dias que a gente, né, tem aqui ainda. A gente foi pra Varanasi, que é a cidade sagrada deles, é onde as pessoas vão pra morrer. As que são, né, hinduístas, assim, muito, né... Lá é banhada pelo rio Ganges, que é o rio sagrado, então é onde eles cremam os corpos na margem e jogam as cinzas lá, ou jogam o corpo inteiro também, em algumas circunstâncias. Tem algumas coisas lá, quando é de acordo com a religião deles. Se a pessoa não cumpriu com seu karma, se uma pessoa que, por exemplo, morreu com hanseníase, né, a antiga lepra que eles falavam, eles acreditam que é um castigo dos deuses, então eles jogam ele sem cremar, jogam inteiro. Amarram os pesos e joga. Você banhou nesse rio? Né? Não, eu só bebi água. Mas isso é uma outra história, foi sem querer, eu não sabia que era água de lá. É o rio mais poluído do mundo, justamente por causa disso. Coloca no YouTube assim, ó, Rio Ganges Rotting Body, que é corpos apodrecendo. Vocês vão ver os brasileiro banhando no Rio Ganges, eu falei, cara, que isso. Corajoso. Se bem que a imunidade do brasileiro, né? E aí chegou um senhor e falou assim, não, eu vou mostrar pra vocês, pra mim e pro Thiago, né?
vou mostrar pra vocês aqui o crematório. Aqui é onde cremam as pessoas de baixa casta. Igual essa mulher aqui. E eles falam assim, né? Em inglês, né? Eles falam... O inglês é uma língua mãe também deles. Então, a maioria de todos eles são poliglotas, assim. Porque eles falam os dialetos lá, né? As línguas... O hindi, o Assam, o inglês. Só quem é muito, muito, muito assim, que não fala inglês. E aí chegou esse senhor e falou assim, eu vou mostrar pra vocês. I will show you. No money. Eles têm mania de falar assim, que não precisa pagar, é de graça. Só que depois o golpe tá aí. Quem quer? Só muda a vítima, só muda o falei, brasileiro. Só muda as latinas. As latinas foram feitas pra ser enganadas, a minha teoria é essa. As latinas lá perdidas, né, nas margens do Rio Ganges, querendo entender o que estava acontecendo. Ele, não, eu levo vocês, eu explico, era um senhor. Agora eu vou tomar dinheiro. Aí ele foi explicando, mas foi interessante, porque ele falou, olha, aqui é onde cremam as famílias mais pobres, de baixa casta, ali pra cima é onde cremam os mais ricos. Esse prédio aqui atrás é da prefeitura, as pessoas vêm como se fosse um albergue, elas hospedam para esperar a passagem do karma delas, ou seja, esperar morrer. Aí tinha lá embaixo o ritual, os caras raspando a cabeça dos caras assim, o primogênito ali, o filho mais velho, raspa todos os pelos do corpo, põe um lençol assim, tipo uma túnica, e carrega o corpo assim, naquela procissão, coloca na pilha de madeira e ateia fogo. E assim, aquela fila de gente pra raspar naquela navalha, não tem uma asepsia, molha a navalha assim na água do Ganges, e vem, passa e raspa e lava, você fala... Se passa um gancho, vem com o dedo, pera aí, esse dedo não. A hepatite ali vai ser pouco. E aí, no final, aí, acabou, ele explicou tudo ali e tal, muito interessante que foi. Aí ele falou assim, agora, pra ajudar no seu karma, eu preciso de 1.000 rúpias pra comprar madeira pra ajudar no crematório das pessoas, que não tem condição. São 100 quilos de madeira pra cada corpo, custa 1.000 rúpias. 1.000 rúpias é como se fosse 100 reais, mas são 100 reais, né? Então assim, eu preciso de 1.000 rúpias de cada um de vocês. Tipo, intimando, Edu. Eu falei, Thiago, ele tá querendo 100 reais de cada um. E a gente já tava assim, nas últimas, né? Últimos dias de viagem, assim. E eu tava com uma pochete assim, com 500 rúpias, que como se fosse 50 reais. Aí eu falei pro Thiago, é o seguinte. Aí o Thiago caiu na besteira de falar assim pro cara, não, eu não tenho, achando que tá no Brasil, né? O cara olhou pra ele e falou assim, os deuses estão ouvindo. Caraca. Tipo assim, você não vai com esse papinho pra mim não, brasileiro, quer mentir pra mentiroso? E aí, não. Aí eu falei assim, Thiago, é o seguinte, eu tenho aqui 500 rúpias, se você tiver de acordo, a gente dá pra ele, pra ajudar e tal, porque também foi legal, ele fez uma coisa meio de guia turístico aqui, tudo bem pra você? Ele, dá, pode dar. Aí eu peguei e falei assim, toma, aqui, 500 rúpias. Aí ele, não, 1.000, eu, 500, 1.500, não, it's good for your karma. Falando que era bom pro meu karma, né? Aí eu falei, eu só quero meio karma só. Accept your karma. Aí eu, no, you accept my karma. Aceita o meu karma e entreguei. Aí ele ficou quieto, falei, entrei na cabeça dele. Ele ficou quieto, pegou meu dinheiro e falou assim, queria de CPA. Eu aceito o seu karma. Falei, a escola CPA tá fazendo efeito aqui na Índia. Qual que é o nome da professora? Da Conceição. Victorino. Aí ele pegou os dinheirinhos, enfiou aqui, aí ele virou pro Thiago. Seu karma agora. Aí o Thiago virou pra ele e falou assim, não, a gente tá junto. Aí ele falou assim, não, o karma é separado. Aí ele falou, karma is separated. E é a tatuagem que o Thiago fez, karma is separated. Ele escreveu? Ele escreveu. Ele pediu pra mãe dele escrever com a letra dela no papel e a tatuadora. E eu vou fazer também. A gente queria fazer uma coisa que registrasse essa experiência e tal. E aí eu vou fazer. E aí foi muito engraçado, porque isso virou um bordão na viagem, né? Quando a gente tava com aquela mala pesada carregando, falava assim, me ajuda aqui. Aí um virava pro outro assim, não, o karma é separado. Vira até uma piada interna de vocês, né? E você vai fazer com a letra da mãe dele também? Não, karma separado. O karma é separado, a mãe dele. Não, vou fazer com a letra da minha mãe. Que viagem bacana, né, cara? Que experiência. Doida aí, mano. Pô. Eu recomendo, cara. Recomendo. Falta a gente ganhar um prêmio, né? Falta de ganhar um prêmio, né? Quem sabe um dia. Se inscrevam. Mandem Começa por aí. Primeiro façam alguma coisa.
Depois inscrevam. Faça alguma coisa que é isso. gente. Você É que tá em artista. casa, quer ganhar um Mas- prêmio? Comece fazendo algo. Depois que você Maravilha. fizer algo. A gente vai mandar o vídeo dessa história aqui. A gente vai mandar o vídeo dessa história. Quem sabe, né? Um dia o pé rachado vai pra Índia ganhar um prêmio, né? Karma, e você vai. Vai ser altos prêmios de podcast, né? Não, tá ligado. É. O podcast hoje em dia tá virando. Mas- Tá tomando mercado, cara. Eu sou viciado em podcast. É? Pode até trocar alguns, inclusive. Bom, pra quem ouviu Projeto Humanos, o caso Evandro, 36, 38 horas de podcast pra um caso, aí esse tipo de pessoa que eu sou. Gosta pouco, né? É, tá bom. Ô Eduardo, eu queria saber, vamos mudar um pouquinho de assunto, em relação ao artista durante a pandemia, como que isso afetou o artista? Tipo, eu vejo que alguns artistas cresceram muito, porque começaram a investir muito mais nas mídias sociais, né? E que alguns acabavam não entrando nesse ramo, era muito mais questão do palco, né? E para você, como que isso mudou, como que isso afetou a sua carreira artística? Eu acho assim, quem cresceu durante a pandemia como artista é o artista que já era da rede social, que já estava ali. Os artistas que eram das artes de rua, do teatro mesmo, da arte presencial, ele ainda sofre muito. São muito raros os casos daquele artista neófito na rede social que chegou lá e começou a arrasar. Não tem, eu não conheço nenhum caso. Os cases de sucesso, vamos chamar assim, né, que conseguiram fazer essa transição, são aqueles que já estavam, que já tinham presença digital, que já faziam algum produto ali na internet, como por exemplo o Thiago. O Thiago hoje eu acredito que ele é o artista com maior engajamento em Mato Grosso, sabe, assim, faz lives com 300 pessoas assistindo, sabe, com retenção de audiência. Ele já era um cara, pô, o prêmio que a gente ganhou na Índia é um prêmio de melhor vídeo pra internet e novas mídias, então assim, ele não tá longe da casa dele, sabe, e aí eu acho que a pandemia escancarou uma desigualdade que existia entre os artistas. Aquele artista que não teve tanto acesso às novas tecnologias, ou aquele que muitas vezes foi omisso, porque tem também o artista que ele é conservador demais, ele tem uma resistência assim, a experimentar novas mídias, e esse também está sofrendo muito, né? A gente no começo, quando a gente começou a usar demais rede social, a gente foi muito criticado, inclusive. Sério? Por alguns colegas artistas, assim, que falavam assim, ai, como se a gente estivesse assim, se prostituindo, sabe? Fazendo trabalho sem cobrar, tipo. Também, mas aquela coisa assim do tipo assim, tá se vendendo demais, se renderam ao mercado, só querem aparecer, cadê a dignidade artística, sabe? E agora tá todo mundo correndo aí, com a água batendo na bunda, querendo... A arte é uma constante evolução, né? O artista tem que ir se adequando com Dançar o tempo. conforme a música. Ué. Sim. Se agora a artista é isso. A arte hoje em dia só se propaga, nesse momento exatamente, na internet. Quem Sempre não foi. investir nisso vai dançar. Esse pessoal que jogou você, a gente tava falando de que ano, Eduardo? Eu tô falando de 2009, 2010, há um tempo Foi bem no. atrás. Bem na... Nós somos virado, os primeiros, nós somos os primeiros a fazer anúncio por vídeo, postagem de vídeo, de anúncio de peça no Orkut. Ninguém tinha visto isso. E aí a gente vem com a questão das referências. Eu tinha viajado pra fora, tinha visto que na Europa eles faziam trailer igual de cinema para divulgar peça de teatro. E eu pensei, por que a gente não faz isso aqui? Entendeu? Já faziam alguma coisa assim em São Paulo, claro, um grande eixo. Mas E a aqui, gente começou a usar a rede social. Com o teatro fomos nós. Nós começamos. Tinha aquele coisa do... Vocês não lembravam, porque vocês são muito novinhos. Teve o Orkut na época liberou para você postar código HTML. Então você postava ali um código e você podia postar um vídeo em Flash, na extensão Flash. Então, para quem lembra aí do extinto Orkut, a pessoa tava lá e a gente fez uma animação que era para divulgar o espetáculo Ana Alienada Eu, e aí a pessoa tava passando, pá,
pulava na timeline dela, uma televisão, fora do ar, pá, a atriz batia na tela assim e gritava, ai, alienada eu, dias tal e tal e tal, no Cine Teatro. Foi um choque, porque ninguém tinha visto isso. Então a gente sempre esteve assim, tentando buscar. Deu muito. Sempre inovando, né? Nós fomos os primeiros também a criar uma campanha com viral, com tudo, para divulgar uma peça de teatro, foi para divulgar segredos de liquidificador. A gente criou um vídeo para cada personagem e fizemos uma campanha mesmo assim, com uma estratégia de mídia mesmo, sabe? Olha, a gente vai fazer aqui, pegamos uma verba aqui, vamos fazer um outdoor, aí vamos fazer aqui um viral para YouTube, para não sei o que, de compartilhar. Não tinha ainda essa coisa do impulsionamento, né, nas redes sociais, então era tudo orgânico. Você postava ali no YouTube e rezava para as pessoas assistirem, né? Não tinha Zap, né? Então, assim, eu acredito que a pandemia, quem sobreviver vai sair mais forte. É até cruel falar isso, não estou falando no sentido metafórico, tá, gente? Claro. Sobreviver às dificuldades artísticas, às dificuldades de mercado, vai sair mais forte, mas ao mesmo tempo a gente vai sair magoado, porque ninguém vai sair melhor da pandemia, isso é mentira. Não tem como você sair melhor de uma pandemia, né? Você pode sair com couro mais grosso, né? Mais resistente, mas melhor não. Eu acho que todo sofrimento deveria ser evitado, todo sofrimento humano poderia ser evitado, sabe? A gente poderia ter saído melhor nessa pandemia, a gente podia não ter tido tantas mortes, a gente podia ter seguido exemplos de países que não tiveram tanta mortalidade como nós tivemos. A gente chegou no fundo do poço, sabe? O Brasil foi no fundo do poço. Assim. E a arte está aí, muito artista deprimido porque não consegue trabalho, muito artista passando muito perrengue, vocês não têm noção, é muito artista passando muito perrengue, assim. Teve artista, assim, ainda tem de não ter o que comer, sabe? De ter que a gente se juntar, assim, quem tá melhorzinho ajuda o outro, faz live, arrecada compra cesta básica, leva na casa dos caras, é muito ruim. Você tem um puta artista, um músico do um ator, não sei o quê, e o cara não tem o que comer, sabe? Eu fico só lembrando da fábula lá da cigarra e da formiga, sabe? Que as formigas estão lá e a cigarra só cantando, e depois chega o inverno e a cigarra não tem o que comer. Aí ela vai pedir abrigo e todas recusam, até que uma diz assim, não, você alegrou meus dias enquanto eu trabalhava, pode entrar, sabe? Eu acho que o artista é essa cigarra, sabe? Porque inventaram pra gente que a gente tem que ir lá bater o ponto todo dia às 8 horas e depois bater de novo às 18. Inventaram isso pra gente. A gente acredita nisso assim piamente. Quem não faz isso é tido como vagabunda, é tido como não sei o quê. E quem criou isso, velho? Não me pediram minha opinião quando inventaram essa regra, sabe? Não foi uma regra que inventaram e falaram assim, o que você acha disso? E hoje o artista enfrenta, além de tudo, além das dificuldades, o estigma social, né? Com certeza. A pessoa chegar e falar, pô, Eduardo, maneiro, mas e você trabalha? As pessoas, elas falam assim, o clássico é, você é o quê? Eu sou ator, mas você trabalha com o quê? Esse é o clássico, isso aí. Caraca. Eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu fui e tive coragem de num cadastro falar que eu era artista, que eu era ator. Eduardo, tá? Faz o que profissão, ator. Mas você trabalha com o quê? Tem um episódio do Não Convém que a gente ironiza essa situação que foi real. Aí eu falei, ator, trabalha com o quê? Com teatro. Cinema, se surgir, quer aparecer. Aí a mulher falou assim pra mim, é que não tem aqui no sistema. Ou seja, o posso colocar um autônomo? O artista nem no sistema tá, sabe? Nem no sistema a gente tá. Caraca. Tá colocar autônomo aqui. Posso colocar autônomo? E hoje em dia, Eduardo, você consegue sobreviver só da internet? Não consigo. Um pouco por minha culpa, um pouco porque o Thiago, por exemplo, consegue. Eu acho que exige muita dedicação. Você tem que ter um perfil para se jogar, sabe? Você tem que ter um perfil de alguém que não se preocupa se o boleto vai atrasar no fim do mês. Se você não se preocupar com isso, ok, seu nome é pro Serasa, né? Tudo bem, você consegue dormir, seu nome tá sujo, ok, vai lá.
vai passar esse perrengue e depois as coisas vão melhorar. Eu estava caminhando para isso, sabe? Eu estava já conseguindo, papapá, mas eu sempre fiz 2 coisas, né? Ou mais de 2. Mas a pandemia me deu uma... Porque pensa, gente, eu tinha perdido relação no trabalho, em que eu era efetivo, que eu era concursado, eu estava todo estabilizado, juntado pé de meia, para ir para São Paulo, papapá. Aí vem a pandemia, você não tem perspectiva, não sei o que, você gasta suas reservas, você fica cagão, velho. Você fala, o quê? Eita, vamos aqui, ó, vamos sentar, assentar, né? Aqui um pouco e vamos... Então você tá querendo dizer que o Thiago tem nome sujo? Sim, não vendam pra ele. Não, mas é complicado mesmo. Tô sendo sincero, é verdade. Todo mundo passou por um perrengue muito grande, né? E o artista muito mais, né, cara? Já teve momentos que eu ganhei muito mais dinheiro como artista do que com qualquer outra coisa. Já teve. Muitos momentos, sabe? De eu falar assim... por que eu tô fazendo essa outra coisa que eu nem gosto, sabe? Mas dá sim pra você ser um artista... Mas você tem que ter uma carreira, você tem que pensar e investir, sabe? Tem que se dedicar muito. Tem que ter muita dedicação, muito desapego também. É porque a gente confunde o trabalho também artístico tem que com ter o da celebridade, ali, né? É como eu falei, eu conheço vários artistas que vivem da arte, mas que tem uma vida modesta, entendeu? O cara não vai ter o carro do ano, ele não vai fazer uma viagem pro exterior, ele não vai não sei o quê, e ok, é o estilo de vida dele, sabe? É aquilo ali, né? Eu penso muito na minha família, então assim, eu não sou mais audacioso porque eu penso na minha família, sabe? Toda vez eu penso assim, eu não posso me dar o luxo, eu não tenho uma família que vai me dar, que é rica, que vai falar assim, não, pode ir, se joga. Então eu sempre tenho essa questão comigo, assim, mas é pessoal, é perfil. Vou levantar meu óculos aqui só porque eu sou pro-erd, tá? Rapidão. Vamos a cor tá branca. Sou pro-erd, tá? Pro-erd. Eduardo, eu não sei, quando eu vejo aqui em Cuiabá, eu necessariamente, eu fui em poucos teatros aqui em Cuiabá. Eu vejo que tem muito pouco artista trabalhando ativo no teatro e eu não vejo uma divulgação, eu não vejo o pessoal realmente firme nessa área. Assim mesmo ou é uma visão minha? E não é. Não existem tantos quanto talvez devessem existir. Existem muitos artistas fazendo coisas nos bairros, na periferia, sabe? Esses artistas não necessariamente vão estar no palco do Cine Teatro. Isso é um outro estereótipo também que a gente precisa quebrar. Tem artistas fazendo trabalhos brilhantes. Hoje mesmo eu estava com o Vini Hoffman, que cuida do Casarão das Artes, que é uma associação filantrópica que ele fundou junto com outras pessoas, que é lá no Pedra 90, que eles fazem um trabalho de toda semana levar um filme, passar na praça para todo mundo. Eles dão oficina de teatro, de percussão, de instrumentos percussivos, de dança. É um trabalho incrível, você sabe que existe isso? Casarão Seja das sincero. Artes no Pedra 90? Seja sincero, você sabe? Entendeu? Mas não é porque a gente não está lá que não tá rolando. Que não acontece. Sabe a coisa do multiverso? A gente não consegue estar em todos os lugares, mas não é por isso que aquilo não está existindo. E às vezes a gente parte da nossa ótica achando que porque eu não vejo, isso não acontece, mas está acontecendo. Eu sou um artista do palco, eu sou um artista com apelo popular, comercial, não me importa de falar. Eu não acho que isso seja uma coisa pejorativa. Então eu acabo aparecendo mais. Que muitos assim. É uma escolha minha também, é um estilo que eu defendo. Mas o nosso mercado artístico ele carece de incentivo, ele carece de fomento. Então muitos artistas vão desistindo também, sabe, dali, porque passam a ter outras prioridades. Tem uma frase que eu gosto muito, que é um pouquinho clichê, mas ela não consegui achar nenhuma melhor, então eu fico com essa. Que é assim, sempre perguntam pro artista se é difícil ser artista, viver de arte. Mas não perguntam para ele o quão difícil é pro artista não ser artista, sabe? Caraca. É muito difícil não ser artista.
a coisa mais dolorosa para um artista é não ser artista. Quando eu não consigo ser só artista, eu sofro muito, sabe? É muito sofrimento, sabe? Eu me sinto escorregando num tobogã de gilete, caindo numa piscina de vinagre. Você sente você mesmo, né? Não. Não consegue se entregar tanto quando você se entrega como artista a uma outra profissão, né? Não, eu vou estar sempre me sabotando em qualquer coisa que eu faça. Não é que eu não me dedique, que eu não vou dar o meu melhor, mas não é o que eu acredito. A gente tem isso, a gente tem algo assim que cativa. A gente tem que ter, cara. É igual fala, aquela frase, né? Outra frase, clichê, mas que eu acho que é verdade também, né? Trabalhe com o que você gosta e você nunca vai trabalhar algo nesse sentido, Exatamente. né? Então, tipo, você tá trabalhando no seu trampo, mas é algo que, né, te dá ânimo, te dá tesão pra fazer, né, mano? Eduardo, Bacana. tem algum personagem novo vindo em mente aí? Nossa, tem uma ideia ainda, é um rascunho, mas eu ainda não me atreveria a fazer, assim, né? Mas Quer comentar por cima? Quero, eu tô pensando em fazer, eu sempre sou um ator de personagens mulheres, né? Uhum. Mas no teatro eu chego a fazer personagens homens, masculinos, né? A gente zoando, não tem como. E o que você tem contra os personagens, não? Não, não tenho nada contra homem, contra hétero, tenho até amigos que são, inclusive. Mas... Nada contra, né? Nada contra, trato ele igual eu trato os gays, nada a ver. E eu tô pensando em fazer um personagem que é um esquerdomacho, sabe? Não sei se vocês conhecem a expressão esquerdomacho. É aquele cara de esquerda, desconstruidão, pá, amor livre, good vibes, mas que é um escroto com a namorada, que é super abusivo, que fala assim, olha, eu quero um relacionamento aberto, tá? Da minha parte, você é minha, entendeu? Esquerdomacho. É o famoso esquerdomacho. Ele é super mente aberta pros outros, né? Dentro Mas de com a casa, namorada, ele lava é vasilha. super... Não, isso, não trabalha, não lava vasilha, não cuida, não divide as tarefas domésticas, porque ele não vai baixar a frequência dele, sabe? Ele vibra... Esquerdista machista. Que é um contrassenso, né? A gente pressupõe que o cara de esquerda vai ser super, né? Mas não é verdade isso. Tem muito esquerdomacho por aí. E parando pra pensar. Tem muito, velho. Eu nem conhecia essa frase, esse termo, mas você vai pensando tem pra caramba isso. Eu conheço vários. Conheço um caso de uma amiga que namorava um esquerdomacho. Ela propôs pra eles abrirem um relacionamento, né? Ele deu um show. Falou, que é isso? É um absurdo. Tá bom, já que você não quer esse modelo de relacionamento, vamos ficar, né, monogâmico aqui como a gente tá. Depois ela descobriu que ela estava no relacionamento aberto, só que só de um lado. Ela não só do lado dele. Ela não sabia, né? Ele não quis contar, era surpresa. E aí ela falou, né? Ela terminou e falou, se eu sou machista, então quer dizer que você pode sair com várias mulheres, eu não. Né? Tem muito isso. Eu quero brincar com esse universo. Esse cara sempre quis conhecer a professora, sabia? Podia dar uma palhinha pra nós, Eduardo? Vou lá, então. Eu vou e volto. Vem agora ela, professora Jess. Olha, falaram pra mim que era podcast. Eu não fico nem com roupa aqui. Agora você que tem câmera, onde você podcast de câmera? Vai problema. O problema é você que não estuda, quer fazer as coisas, não estuda nem o que é podcast. Não leu nem o conceito de podcast. Lindo que é. Tá faltando algumas coisas aqui, né, professora? Tá faltando estudar. Tá faltando ter um futuro, tá faltando querer respeitar o próximo, valorizar a professora que tá aqui, esgoelando, falando estuda, né? Mas você acha que eu não estudo, então? Eu não estudo. Eu não acho, tenho certeza. Peguei sua prova. Só dá no 10. Eu vou trazer ela aqui. Eu só falo certo, eu falo problema, mas melhor. Linda que você é, uma graça. Bonitinho. Você não acha, professor? Uma cara do Colin Raymond. Obrigado. Não. Caiu do helicóptero com a cara no asfalto. Lindo que é o uma graça. carro de Cuiabano, né? O que tem a ver com Cuiabano? Meu jeito. Eu tenho a beleza dele, né? E tem um jeito de Cuiabano. É Carl Hamilton de Cuiabano, você não acha? Como que tá a vida de professora? Péssimo. Ganhando bem. Dolorida. Tomei agora AstraZeneca. Fiquei 20 dias de repouso, moída por dentro. Diz que dá.
Se a gente, olha, fiz protestos, fiz manifestos, pedi para ser vacinada. Quando eu fui vacinada, a sorte da professora é tanta que veio logo a AstraZeneca. Olha, fiquei moída, fiquei deitada, parecendo que me deram uma surra de mim de toalha molhada. Sorte que eu sou professora, tô acostumada a ser tratada igual Cachorro. cachorro. Mas, professor, foi bom, salário na conta e em casa. Salário da conta de quem? Seu. Só se for de Mauro Mendes, porque na minha não caiu. Ah, Nem, olha, nem merenda a gente pode comer, sabia? Mauro pode. Mendes bloqueou a merenda. Bloqueou. Você não Diz pode. que não pode comer merenda. Só, merenda diz que é só para aluno. Agora a gente fica lá, né? 12 horas naquela escola. Ganha. Não pode comer merenda. A senhora ganha Porque bem, diz daqui que a vai pegar. faltar merenda pros alunos. Um pratinho de comida. Daqui a pouco estão revistando nossa bolsa pra ver se tá levando um pedaço de carne seca na bolsa, uma banana. A bolacha, água e sal. Olha, eu vou falar pra você, tá cada dia mais difícil. E você não fala? Pô, mas vamos falar, hein, Renato? Essa vida de professor hoje em dia tá bom, né, cara? Porque aquele Fica em seminário casa. só uns Não, meu sonho é ser professor da pandemia, Não, concursar. fica deitada, Faz nada liga da a vida. webcam. Liga a fica lá. webcam. Aí qual que é o perfil do Isso. professor? Ela coloca só a blusa, tá de carçola, de... Tudo bem demais. Eu queria ser professor. Salário todo dia 30 ou dia 1º? Não gasta mais gasolina, Não gasta gasta. nada. Eu vou torcer pro universo te punir atender o seu desejo. Tá? Você ser uma professora, um professor, você viu quanto que é gostoso. Ave Maria, saláriozinho do que? 10 conto, né? Fácil. Fácil. Coitado. Professor, no mínimo isso. Aí tem coragem de falar de cara de pau e falar de corrigir prova. Corrigir prova é a coisa mais fácil. É, tá certo. Não, assim é como você responde as questões. Né? Eu nem leio a questão, não sabe nem interpretar texto. Sabe? Eles escrevem jeito com Z. Ué, mas é com o quê? O seu olho, lindo que você é. Tô com meu apagador, que eu já voava meu apagador no meio do seu... Como que é? Testa. Fala de novo aí. Eu tô bom pra processar. Ah, agora tá assim. Né? Oi, Os alunos agora vêm pra escola armados de celular. Vou filmar a professora. Filma então. Filma a minha aula. Joga lá no YouTube. Quem sabe eu viralizo. Vocês prestam atenção na minha aula. Porque é só assim. Já tá achando que tá na época da senhora, né? Que voava apagador, palmatório na E que régua. época que a gente tá? Me atualiza. Ah, eu sou jovem, né, professora? A senhora, né? Cabelo branco. Mostra a tornezeleira aí. Eu não estudei no CPA, não, professora. Sou do centro. Esse povo assim, mano. É o feio que mora longe, né? Que tava É escutando. o tal, né? É o tal, né? O cara falando aí. É isso, gente, tá? Espero que vocês estudem. Não acreditem em nada do que eles estão falando. Se você tentar ser influencer aqui, não vai ter futuro nenhum, tá? Porque o influencer não influencia ninguém. Manda um abraço pro nosso fã, professor. Fala pra se inscrever. Então, não conheço. Vou mandar abraço pra quem eu não conheço. Não. Humilde, Não né? gravo nem o nome dos meus alunos, vou ficar mandando abraço. Eu sou professora, eu não sou rasa, eu não sou fútil igual vocês, tá? Tem classe. Professora, e- Se quiser meu oi, tira 10. Quem que é aquela de rosa chegando ali, professora? Não sei, alguma parecida, né? Será, professora? Tá achando que é Gisele, achando que a escola é São Paulo Fashion Week. Não é não, professora? É, aqui ó, o Ô, Cauã Janequine. Raymond. Janequine aqui. Obrigado, professora. Você Né? não precisa, né? Tô aqui ó, Richard Gere e... E coloca o que você acha, professor, do aluno que vem pra escola noturno de óculos? O que você acha? No EJA a gente vê muito, né? No EJA é o que mais tem. Né? Esse óculos é pra combinar com o Wi-Fi que ele carrega na canela. Lindo que é pra estar andando de Wi-Fi. Vai ter um futuro lindo, um futuro brilhante. Eu tô vendo estampado na sua cara, assim, futuro brilhante. Só É a que- cara dele. Aí até fogo solta pra ele. Tá vendo? Aí, ó, o universo chancelou o que eu falei. Tá bom? Tchau. Tchau, professora. Lá vem ela! Penélope! É isso, né? E tá vendo? E ela já chega assim. Hello. Hola. Salam aleikum. Yes. Sempre de... Ai, Ei, gente. e você viu como ela chega, né? Sem batom. O que ela fez pra estar sem batom, né? Olha na sua cueca que você vai ver. Toda manchada de rosa.
Não vem aqui não vem aqui. Ai. Só Claro pra- que não foi só uma brincadeira, porque é uma questão de higiene, eu né? só- Jamais quer chegar É que, perto. tipo assim, seu nível... Ai, ai, gente, eu caio do nada. Ei, De repente eu tropeço, eu sou meio louca. Ó. Eu sou meio louca. dá uns assim. Quê? É que seu nível, né? O meu é, né? Jogador, sabe como que é? Não anda com O gente. importante, gente, no programa de hoje a gente aprendeu que o importante é acreditar. Veja o exemplo dele, que não é nada e acha que é alguma coisa e no final vai ser ninguém. Ei, Um beijo. Então, como é que a gente tava conversando? Que aqui eu Tá, dou que mais vocês- uma várias. aqui vocês não conversam, só faz outras coisas, né? Ô, Pra que conversar pra falar bosta igual você? Eu vou ficar com a boca fechada. Você gostou dele, né? Você também, sim. quem Não, que você tudo não gosta, bem, né? tudo Quem que você bem. não gosta? Assanhada, né? Olha, na verdade, eu vim na promessa de que quando essa câmera desligar, a gente pode fazer umas coisas que eu não posso falar, que eu vou acabar porque... E é dali pra ali, né? Ah, dele, você gostou dele, né? O jeito que ele olhou pra você. Ai, que sexy. Ai, Ei, eu mas sou linda. Ela se acha assim, né, cara? não é? Gente, Ah, tem gente aqui, esqueci. outra coisa que a Ai, gente... desculpa, gente, eu achei que eu tava sozinha. Outra coisa que a gente aprendeu aqui, o importante é autoestima, né? Gente, vocês que estão Ter aí em casa, autoestima, me né? ajudem Ela numa acha questão. bonita. Me ajudem numa questão. Vocês estão vendo pessoas aqui do meu lado? Pessoas não, né? Famosos, né? Ou tô louca? Será que eu tô ficando esquizofrênica? Será que se eu um dia, porventura, quem sabe, contudo, talvez na vida, descendo a rua da ladeira, tirando a fruta e laranjeira, só quem viu que vai... Eu me deparei com pessoas aleatórias que falam comigo e eu não respondo! Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de mim? Então, eu cheguei do nada, me chamaram. Ah, vai ter um podcast, depois do podcast vai rolar um surubinha. Eu falei, ok. Mas não sirvam caipirinha, por favor, não sirvam caipirinha, tá? Quando tá Fica rolando louca na suruba, caipirinha. não sirvam caipirinha quando tá rolando suruba, porque das últimas vezes os boys saíram com o pau tudo escuro, porque fica no sol, aí caipirinha, não sei o que. Não vai dar certo. Ai. É o que você acha que combinaria um cabelo dessa cor pra ele? Eu tô olhando aqui e falei, caramba, eu acho Tem que que dá perguntar certo, pro né? cabelo se o cabelo quer combinar com essa cara dele. Ei, aqui que você jogar no pai fica bonito. Entendeu? Ô, Cabelo gente. rosa, aqui combina qualquer coisa, né? Graças a Deus valoriza, né? Aham. Valoriza o negão, né? Tudo, né, pai? Eu costumo dizer assim, infelizmente não, infelizmente pros demais, né? A Aham. beleza veio pra mim, né? Aham. Ai, tava pensando em outra coisa, desculpa. Nem prestei atenção no que você falou. Ai, passou um filme aqui no meio de um primo meu, mas não tem nada a ver. É seu primo, ele Não. queria que fosse, né? Não. Por que você olha assim pra ele? Você é assanhado, né? Eu acho que Penelope gostou mais dos cabeludos que tá por trás da câmera, né? Eu tô aqui faz hora imaginando aquela barba raspando aqui. Tá na hora. Você gosta Ai, do de- estilo mais skatista, assim? Olha, eu gosto do estilo. Deixa eu ver, eu gosto assim, metalheiro, sabe? Ah! Alô, produtor! Ai, que delícia essa mesa! Que delícia essa mesa! Eu, vai nela. Olha, a primeira coisa, eu queria dizer o seguinte. Pra quem não me conhece, que eu duvido muito que eu sou muito famosa, muito conhecida, uma estrela. Eu sou Penelope P de sexo. Pra quem tá achando que eu sou só um rosto lindo, um corpo perfeito, com a cintura fina, um seio na medida e uma bunda dura. Eu não sou só tudo isso aqui não, porque eu tenho conteúdo. Ao contrário de algumas pessoas que eu não vou citar o nome, eu estudei pra estar aqui. E agora o que eu queria falar é como fazer um bem gostoso. Ai, Penelope, você tava agora há pouco falando de política, não sei o que, não sei o que. Sim, porque eu tô aqui pra provar que não é porque você é uma que você não pode ser politizada. Um beijo, tchau, gente. Tchau. Cara. Ai, caí de novo. Não. Cara, Muito bom ainda. o cara quando é... Essa vontade. O cara é talentoso.
cara é talentoso. Olha, gente, eu cheguei aqui, não sei o que aconteceu, mas os homens aqui, os meninos estão sem ar, sem fôlego, ofegantes. Eu acho que, sei lá, não me chamaram aqui. Tem uma visitinha aqui que fala pra você, o negão ali, papá, Olha, ele ficou meio assim... Eduardo, assim, e depois vão ver, né? Eu até queria algo, mas não gostou de mim, foi nele. A Penélope, ela tem muita personalidade, assim, se ela não for com sua for, ela não cara, vai. aí você vai ter uma segunda chance. Se ela não for na segunda Aí tem a chance, terceira. aí não tem terceira. Não tem, não? Não. Bem conversadinha. Depende da proposta, Depende né? da proposta. É que você chegou hostilizando ela, a mulher não gosta de ser hostilizada. Ah, Você não. chegou já falando, você se acha, e aí você aguenta. Aí você vai ser... não vai de qualquer jeito que toma, né? Não. Cara, mas falando do improviso do Eduardo, cara, ao vivo assim, ele veio, trouxe personagens, né, mas a gente conversando, do nada, Eduardo, vai pra nós na palhinha, pô, o cara veio, meteu e... Pô, né? Eu caro como uma brincadeira, assim, tipo, a gente tá brincando de improvisar, e aí a coisa vai, né? A brincadeira de teatro, né? Porque tem muito isso no teatro, né? O jogo teatral, né? O jogo cênico, a gente... É um exercício. A Penélope nasceu assim. Ela nasceu de um jogo de improviso. Que a gente fez durante as oficinas ali de teatro, ainda na época da escola. E ela era um programa de rádio. Ela não tinha uma aparência. Caraca, E a gente brincando de rádio corredor, só com a voz. E aí falaram assim... Eu brincava de imitar uma professora que ela tinha um problema de dicção, que ela trocava o B pelo P e o D pelo T. Então a Penélope até fala, né? Eu troco o P pelo P e o T pelo T. Eu não consigo falar nem P nem T. E daí de eu brincar de imitar essa professora, falaram assim... vem cá, vamos pra rádio aqui, brincar de rádio, e aí faz a professora. Aí eu inventei o nome, vai ser Penélope. Aí eu fazia aí os colegas ali, a gente com 15 anos na época, falava assim... Vou fazer perguntas façam perguntas sobre sexo. Todo mundo cabaço, ninguém sabia nada de sexo, era só zoeira, né? Oi, Penélope, olha, eu fiz sexo e agora começou a aparecer umas verrugas aqui, tipo, umas coisas bem escatológicas. Aí era tudo no improviso, fazia umas perguntas bem nojentas pra ver se me desconcentrava, né? Aí eu... Olha, você pega essa verruga, você espreme ela, até sair uma aguinha. Aí você pega ácido de bateria, mistura com pólvora, que você vai arrancar da cabeça do fósforo, tá? Você pega a faquinha, o canivete, arranca a pólvora da cabecinha do fósforo, mistura com H2SO4, porque sim, eu sou química também, e passa nessas verrugas, as verrugas vão cair por terra. E aí a gente zoava, brincava e tal. Então ela vem já de um jogo de improviso, assim, né? Tem que ter a malemolência, tem que saber A malemolência. dançar com a... Cara, mas e o teatro? Igual tem um parceiro meu, um abraço pro Douglas Alemão, do programa Farofa com Banana da rádio, que ele o parceiro dele, faz o personagem, imita também uma mulher, só esqueci o nome. E na rádio, cara, eu gosto muito de ouvir isso, é muito, muito legal essa parada de se ouvir, sem ver, entendeu? Só escutando. Se a gente parar pra pensar nessa loucura, né, da rádio, que é uma coisa super antiga, né, anterior ao cinema, né, à televisão, e que agora com o podcast ela volta com força total. Então, eu acho que as artes, elas estão sempre se reinventando e voltando, sabe? Elas não deixam de existir. Quando surgiu a televisão, acreditava-se que a rádio ia extinguir, né? Ninguém vai mais ouvir rádio, porque quem vai ouvir rádio se você pode... Só que os hábitos nossos, a cultura vai mudando, e hoje eu ouço podcast porque eu posso estar fazendo alguma coisa e ouvindo, eu posso estar lavando louça, posso estar cozinhando, posso estar andando, né? Coisa que eu não posso ficar com a tela assim. Né, toda hora. Então, o teatro é a mesma coisa. O teatro, quando surgiu o cinema, acharam que o teatro ia acabar, sabe? Os teatros estão com os dias contados. Agora na pandemia, ninguém vai mais ao teatro. Eu acho que a gente se reinventa. Hoje você consegue assistir um teatro que ainda é teatro da sua casa, sabe? E mesmo antes da pandemia já haviam propostas assim, multimídia, Loucos de Amor mesmo, que eu comentei, é um espetáculo transmídia, assim, transmídia porque veio do audiovisual para o palco, e multimídia porque a gente mistura a arte do teatro, que é a arte ali presencial, com cenas gravadas no telão. Então, pra quem não viu, né, passa ali uma cena no telão. Não, ali no palco a gente tá ao vivo, o casal se arrumando pra ir trabalhar, a minha personagem tem um teste de elenco que ela vai fazer, tal, eles discutem e papai sai. Quando a gente sai do palco,
apaga-se a luz, começa no telão, a gente chegando no trabalho, chegando no teste. Então a gente quebra as paredes do teatro e a gente constrói um universo ali pra fora, sabe? E aí vai lá, dá tudo errado, aí a gente volta já naquela pilha, dando a continuidade, tá ali na cena, no jogo cênico, entre a cena do palco, a cena da tela, Então, assim, as artes, elas estão aí, elas são transversais, elas se comungam, elas se misturam, elas se transformam em outra coisa, dão outras possibilidades. Sendo muito otimista, a pandemia trouxe pra gente novas possibilidades, sabe? Sendo muito otimista. Novas visões de mundo, né? A gente aprendeu muito com ela, né? E a evolução vem junto. Infelizmente da forma dura, É, mas aprendemos bastante coisa. sem dúvida. Ô, Eduardo, vamos começar um quadro que a gente tem. O pessoal vai mandando perguntas pro convidado e aí você vai respondendo. Eu estava preparado psicologicamente para isso. Não estava no contrato. Mas são umas perguntas bem Polêmica às vezes pra você se queimar e ser cancelado. O Daniel perguntou o seguinte: qual foi a pior performance em uma apresentação? E qual foi a melhor? A pior, prêmio Multishow de Humor. Essa foi fácil, tudo. A melhor, cara, é muito difícil, porque teve tantas e tantas, são cada performance, cada apresentação, mesmo que seja do mesmo espetáculo, ela é uma nova experiência, então ela não se repete. Então eu posso fazer a mesma peça 1000 vezes e cada vez que eu entrar no palco vai ser uma experiência nova. Mas deixa eu pensar em uma, assim, por pura memória afetiva, assim. A melhor apresentação pra mim foi Alienada Eu, meu primeiro espetáculo. Com todos os meus amigos, inclusive gente que não está mais aqui entre a gente. E foi quando a mosquinha azul do teatro me picou e eu nunca tinha sentido nada como aquilo. Aquele sentimento de eu não sou um, eu sou vários. E eu tô conectado com essas pessoas e eu entendi, uma coisa quase transcendental, sabe? Eu entendi que o meu universo era muito maior do que eu acreditava ser, sabe? Eu não me limitava ao bairro que eu nasci, que eu cresci, eu não me limitava às minhas crenças, ao meu corpo físico. Eu podia viver nas minhas ideias, sabe? Bacana. A Eliana fez uma outra pergunta. A Eliana sempre com a gente aí, sempre mandando perguntas em todos os vídeos. Obrigado, Eliana, por acompanhar o Pé Rachado Podcast. Ela pediu pra você fazer a dança do sapo, da perereca, da rã. Assim, eu já não tô ciente do que se trata isso, mas ela deve acompanhar você. Quem faz na verdade é a Penélope, né? Eu posso tentar como Eduardo, serve. Né? Pra quem não sabe, a dança do sapo perereca e rã. Eu não acredito que eu vou fazer, eu nunca fiz isso na minha vida. Das Só câmeras? a Penélope que faz, né? É uma dança que ela inventou pra conquistar o boy na balada. Então ela fala mais ou menos assim, né? Que quando você chega na balada, você encontra o boy. E a noite é uma selva, né? Você não vai chegar de qualquer jeito. Você tem que chegar de uma forma que você vai marcar o cara, que ele vai lembrar de você. Então ela desenvolveu essa técnica que se chama o passo do sapo perereca e rã, que é mais ou menos assim. Sapo perereca e rã. Ave Maria. Só que isso ela faz salto alto, eu não consigo. Só levei um chute aqui, mas foi de leve. São as consequências A consequência da dança do sapo perereca e de rã. fazer as coisas sem ensaio, dá isso. Vamos então para a próxima pergunta. Como que foi a sua experiência como professor de teatro? Eu acho que eu já até falei sobre isso, né? Foi muito bom, eu gosto muito. Eu já tinha sido professor de oficineiro de teatro e é uma paixão para mim. O que é uma experiência muito positiva que eu vou continuar sendo e vou continuar com cursos, com outras coisas, talvez em nível universitário. Mas no ensino regular foi frustrante. Não pelos alunos, eu amava ali, tinha muita coisa que eu sinto muito saudade, é uma coisa que eu não gosto nem de falar muito, porque vai me dando lembranças e gatilhos, mas... Aquela pessoa bem louca, né? Mas o sistema mesmo, eu me senti limitado. E a arte, eu aprendi como artista a acreditar
que a arte tem que ser ilimitada e ela serve para ampliar os seus horizontes e as suas possibilidades e não para te colocar numa caixinha. Então, quando eu tinha que começar a falar para os alunos, falem baixo, não arrastem a cadeira, vamos seguir a apostila, eu falei, não tá errado, não é isso que eu acredito. Vamos para a última pergunta aqui. Qual que é a sua inspiração no humor e na atuação? Cara, eu tenho muitas inspirações, né? Mas vamos lá. Eu sou maior. O maior? Não sei, ultimamente sempre era o Paulo Gustavo, porque por uma questão de como é que eu falo? De afinidade, sabe, com a arte dele, com o trabalho dele. Eu me via muito nele. Muito embora eu já fazia Segredo de Liquidificador mesmo, estreou acho que ao mesmo ano que Minha Mãe é uma Peça, sabe? Então assim, eu não sabia que ele existia, eu fui ver depois e eu vi que a gente tinha muita coisa em comum. Mas por quê? Porque eu acredito que assim como ele também vem de uma referência que é Chico Anísio, sabe? Que era TV Pirata lá atrás, que eram os outros humoristas, Praça Nossa também. Porque eu não ia ao teatro. Eu fui ter contato com o teatro depois de adolescente, na escola, né? Lá na escola técnica. Então qual que era a minha referência? Era televisão, filme. Eu gostava de assistir Chaves, eu gostava de assistir Os Trapalhões, eu gostava de ver Chaplin. Eu lembro de ficar acordado, tentar ficar acordado até de madrugada, que passava depois do Fantástico, um especial de Chaplin. E pra mim era uma luta, eu conseguia ficar acordado, eu achava aquilo o máximo. Então, quando eu era um pouquinho maior, eu fiquei viciado numa fita cassete ao áudio de novo, sempre presente, né? Do Lio Arruda, que era o Se Quer Ver, Escuta, que é bem conhecido até, onde ele contava piadas, fazia sketches de humor e cantava. Então aquilo pra mim eu acho de uma genialidade que esse cara fez há décadas, sabe? E eu comecei na escola com humor imitando o Lio Arruda pros colegas, na zoeira, sabe? Eu pegava lá e decorava, imitava, sabe? Eu chegava na frente e falava assim, a senhorita dança? E eu não danço, mas minha irmã Joaquina dança. E onde é que tá essa sua irmã Joaquina? Ah, ela foi no banheiro. E você acha que ela vai demorar? Ah, eu acho que não, que ela já saiu peidando. Então assim, eu comecei imitando o Lio Arruda da zoeira, assim, sem nenhuma pretensão, sem nenhuma caracterização. E então essas pessoas me influenciaram muito. E depois eu comecei a me inspirar muito no Paulo Gustavo. Não como, vou fazer igual. Mas no sentido assim, esse cara é foda, sabe? Ele representa algo que me dá vontade de não desistir, sabe? Porque ele chegou lá, e se a gente é parecido, talvez eu possa chegar também. Quando eu contei isso um dia, né? Num artigo que eu escrevi, quando teve a estreia de Loucos de Amor e fez bastante sucesso, e por misturar essa linguagem do cinema, então já é praticamente um filme, um longa-metragem. E aí um diretor de cinema chamou a gente para uma reunião com a possibilidade de transformar a peça num longa-metragem. E eu fui empolgadaço, porque era meu sonho, né? E a gente sentou nessa reunião e ele perguntava coisas do roteiro e eu empolgado explicando, porque quando você tem que contar uma ideia sua, você faz de forma apaixonada e ninguém fala melhor que você, sabe? E eu falava, olha, porque é isso, essa cena assim. Ele, Aí lá pelas tantas ele virou pra mim e falou assim, tá, mas você se importaria se eu trocasse você e colocasse uma atriz no lugar? Então aquilo pra mim foi um balde de água fria tão grande, sabe? Eu me senti assim, eu não sei explicar, eu me senti assim, como se eu tivesse regredido 30 anos, sabe? Falava, meu Deus, ele não entendeu nada do que eu falei, ele não sabe o que eu tô fazendo aqui, sabe? Aí eu fiquei numa sinuca, né? Porque eu falei, se eu falar pra ele que eu não aceito, ele vai falar, se acha, né? E eu posso perder uma oportunidade. Mas se eu disser pra ele que eu aceito, eu vou estar abrindo mão de algo que eu acredito, sabe? Que sou eu me senti roubado, sabe? Usurpado. E aí que eu falei assim, não, eu acho que tinha que ser eu, porque eu escrevi, eu criei a personagem, eu que sei como ela tem que ser. E outra, qual que é o seu medo? Porque o medo era dele, não era meu. Qual que é o seu medo? É não ter público? O povo não aceitar? Não vai acontecer, porque você não tá vendo Paulo Gustavo? Minha Mãe é uma Peça, é a maior bilheteria do cinema nacional. E aí eu matei. Você já matou a charada, né? E é isso que significa representatividade. É você ter alguém lá que você que te representa.
sabe? Pra que você não tenha que ficar desenhando para as pessoas entenderem. Quando você joga um exemplo desse, você não precisa falar mais nada. E eu queria ser também essa pessoa pra alguém, assim, um dia, sabe? Alguém fala assim, não, eu vou chegar lá, porque, ó, eu vou fazer isso. Não chegar lá, que a gente pressupõe, assim, que o cara vai chegar lá, e às vezes você já tá onde você queria chegar. Mas ser uma referência mesmo. Você já é uma referência, né, Eduardo? Pra muitos. Sem Para! Sem Gostou dúvida, da pra muitos que está Venécia. começando aí, muitos estão começando agora nesse mercado, ver você como referência. Eu pouco te conheci, né? Eu acompanhei alguns trabalhos seus já faz um curto período de tempo, mas eu acompanho. E ainda conheci mais ainda hoje. Pô, cara, você é fera, cara. Você é um gênio aí. Rasga elogios. Pô. Rasga elogios. Valeu, gente. E o que eu mais gosto, igual eu falei, não é montado o negócio, né? Todo mundo já sabe, a gente faz ao vivo, mas você vê aqui no ao vivo mesmo, cara. A gente conversando com o Eduardo faz o personagem, puf, você transforma, dá um respiro ali, mete o personagem de filé. Você vê que o cara é artista. O cara Ele é artista. Poucos são artistas, ele é artista. Poucos são artistas. Simplesmente isso. Agora, a gente vai finalizar por aqui. Foi ótimo essa entrevista, foi muito bacana o nosso papo. Então, mais uma vez, agradecer por ter aceitado o convite aí, participar do Pé Rachado. Foi um prazer de todos nós conhecer mais um pouco sobre o Eduardo Butaca. Grande Eduardo Butaca. E quem sabe um dia a gente volte a conversar mais um pouco, né? Vai ser um prazer. Bom, parabenizar vocês pela iniciativa. Eu acho que a gente precisa de pessoas que peitem as ideias, sustentem, segurem o rojão, sabe? E obrigado pelo convite, eu fico muito lisonjeado. A gente perde um pouco a noção do nosso trabalho, sabe? Onde ele está chegando, para quem ele chega, como as pessoas recebem, porque a gente vive uma realidades muito paralelas e muito louca, né? Mas quando eu tenho experiências como essas, eu me lembro de tudo. E obrigado por me fazer lembrar, sabe? Lembrar por que eu faço isso. Obrigado. Caraca, que honra. Que bom, que bom. Então é isso aí, né, galera? Contamos aí com like, né? Com like, com comentário. A rede social do Eduardo, claro, já todo mundo segue, não é? Quem não segue vai estar aqui, os nossos também, da galera da equipe. Deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe com 2 amigos. Não compartilha só com um, não. Peça compartilhar com 2 e mais. Agradecemos aí. Até a próxima, rapaziada. Beijo.